Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate, o primeiro da temporada 2024. E o nosso programa de hoje será, claro, uma homenagem ao mestre Mário Jorge Lobo Zagallo, grande Zagallo, né, que nos deixou nesse final de semana, foi sepultado hoje no Rio de Janeiro e, claro, que nós vamos prestar uma singela homenagem ao mestre Zagallo, o rei de todas as Copas, nos deixou. Então, todos os nossos sentimentos, um abraço à família do Zagallo, aos amigos do Zagallo. Aqui na mesa nós temos dois jogadores que trabalharam com o Zagallo, vamos falar muito do Zagallo e prestar, né, dentro do possível, a menor das homenagens, a maior nossa das homenagens, que ainda é muito pequena pelo que representa o Zagallo, não só para o futebol brasileiro, como para o futebol mundial. E, claro, toda a expectativa para a temporada que está começando. A bola ainda não rolou, mas nos bastidores, muita notícia. Vai ter o mercado da bola, quem chega, quem sai do seu time. No Corinthians, por exemplo, tem muita gente chegando, tem o patrocinador muito forte, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, daqui a pouco ao vivo conosco aqui no Mesa Redonda. Enfim, vamos falar muito dessa parceria que o Corinthians assinou no dia de hoje. Muita grana chegando para o Timão, o que significa um Corinthians muito forte na temporada 2024. O São Paulo vai se reforçando também, tem Libertadores esse ano, quem chega, quem sai. E por falar em saída, o São Paulo não tem mais técnico nesse momento. Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileira. Isso já foi oficialmente confirmado pelo São Paulo e o tricolor está atrás de um treinador. Daqui a pouco vamos falar muito então do São Paulo em busca de um novo técnico, dessa montagem de elenco que vinha sendo feita pelo Dorival Júnior e, claro, sobre seleção brasileira. O Edinaldo, que havia saído do comando da CBF, voltou para a Confederação Brasileira de Futebol, demitiu o Fernando Diniz, não veio o Ancelotti e Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileira. Vamos discutir muito isso aqui no Mesa Redonda. Por outro lado, o Palmeiras vai numa calmaria. Talvez o principal reforço do Verdão, a manutenção de Abel Ferreira. O Abel fica, o Arthur está saindo, tem gente chegando. Caio Paulista, o Palmeiras deu um chapéu no São Paulo. Você acha que sim? Acha que não? A gente vai discutir muito isso por aqui. E o Santos na Série B, uma novidade, a primeira vez que o Santos vai disputar a Série B. Tem ainda, é verdade, Campeonato Paulista, mas tem o técnico Fábio Carille e uma enormidade de reforços chegando. Entre eles, dois ex-corintianos, Gil e Juliano. Ou seja, o Mesa começa com muita coisa para você, muita coisa especial, porque a bola não rola no próximo final de semana, mas no outro já com São Paulo e Santos no clássico pelo Paulistão. E no primeiro Mesa Redonda do ano, não poderíamos deixar de trazer dois convidados, top de linha. Na tela, Chile, o nosso primeiro convidado de hoje. Ele é um dos principais jornalistas esportivos da geração dele. Apresentador e repórter de muita qualidade, o queridaço Luiz Andreoli trabalhou na Record, na Globo, na Bandeirantes, já cobriu Copa do Mundo, já cobriu Olimpíada e é pai do Felipe, hoje é apresentador do Globo Esporte. Atual dono / proprietário do portal do Andreoli e da Rádio Andreoli, o Luiz vai falar bastante sobre futebol nesse domingão aqui com a gente. Seja bem-vindo, Luiz Andreoli! Aê! Essa produção gosta de mimar o apresentador. Primeiro programa do ano, Luiz Andreoli com a gente. Andreoli, obrigado por estar aqui. É um prazer enorme e claro, certeza de muito debate e muita discussão com muito conteúdo, Andreoli. Boa noite, Garrafa. Boa noite, amigos da rede da Mesa Redonda, da TV Gazeta. Só amigos hoje, Paulo Sérgio. Bruno, bom, depois você vai do céu. O Miller, todo mundo. E vamos falar que hoje tem muitos assuntos, muita coisa aí. E eu tive uma conversa agora há pouco com o presidente Júlio Casares. Vou conversar daqui a pouquinho, vou falar o que está acontecendo lá. Olha só, então tem informação quentinha de quem pode ser o técnico de São Paulo. O Miller, obviamente, vem com informação, o Bacege como setorista, o Paulinho, enfim, todo mundo. Chico Lang está aqui no nosso estúdio, enfim, toda a galera. E também o nosso próximo convidado, esse aqui revolucionou o futebol, hein? Hoje a gente fala de SAF, de futebol profissional. Esse foi um dos primeiros que apareceu comandando um projeto daqueles e fez barulho, hein? Quem é o nosso próximo convidado, Chile?
Hoje o Mesa Redonda tá importante demais, galera. E eu falo isso porque o nosso convidado deste domingão é um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Com mais de 50 anos dedicados ao mundo esportivo, o querido José Carlos Brunoro foi atleta profissional de vôlei, técnico, dirigente dos bons, com destaque para a atuação dele no Palmeiras da Parmalat, e já trabalhou em diversas áreas do esporte como futebol, Fórmula 1 e basquete. Você já fez coisa, hein, Brunoro? Seja muito bem-vindo ao Mesa, amigo. Aê, que legal, né? O currículo do Brunoro, se a gente fosse fazer o currículo do nosso convidado, o Brunoro aqui, tinha que ficar até a meia-noite. E tem gente que ainda nem sabia que o Brunoro fez uma história maravilhosa no voleibol, não só no futebol. E é uma honra recebê-lo aqui. E foi uma honra ter trabalhado lado a lado com você naquele Palmeiras Parmalat, quando ainda se engatinhava o profissionalismo no futebol. Boa noite, Brunoro. Obrigado pela presença. Boa noite, é um super prazer estar aqui. Gente que trabalhou comigo, o Paulo Miller. Bastante gente aí, o Andreoli, a gente conviveu bastante na época do voleibol, você também, né? Muita história aí, cara, muita história, muito debate pra gente fazer, profissionalismo no futebol chegando com as SAFs, mas em termos de algumas entidades está muito amador ainda, né? E com esse currículo você está exatamente focado em que hoje, Brunoro? Eu hoje faço o marketing esportivo de uma empresa de moda feminina chamada Zinzane. A gente tem o patrocínio do Fluminense, tem os melhores jogadores e jogadoras do vôlei de praia. Fazemos um apoio a 80 atletas paralímpicos e estamos iniciando um projeto de futebol, como eu fiz no Audax lá atrás, na 4ª divisão do Campeonato Carioca, com o Zinza Futebol Clube. E já ganhamos a Série C, já subimos para B2. Não tenho dúvida que será, e é um sucesso esse trabalho. E aqui, logicamente, o nosso time já escalado, com o Paulo Sérgio jogando um pouquinho mais pro lado, encostando em mim, porque estou voltando de férias, sabe como é que é? Sempre um pouquinho fora de forma. Falei, vou me encostar no Paulo, e o Miller fica um pouquinho mais à frente. Precisava tocar com os caras aqui. Paulinho, prazer recebê-lo você aqui no Mesa, e você deve vir com muita notícia, muita informação. Esse seu Corinthians, seu e do Chico Lang, chegando com força na temporada. Boa noite, Paulo. Boa noite, Garrafa, boa noite, Andreoli, Brunoro, jogador, Serginho. Sem dúvida nenhuma é um ano assim promissor. É um ano promissor, onde que todo corintiano espera algo de mudança. Essa semana eu estava no Gazeta Esportiva e a enquete foi: o Augusto Melo vai fazer uma boa gestão? O meu amigo Chico Lang falou que não iria fazer uma boa gestão. E eu falei, vai fazer uma boa gestão. E hoje, o meu amigo Chico Lang falou, é verdade, hein, Paulo? Ele está fazendo uma boa gestão logo no início. Mas falando em gestão, eu quero cumprimentar o meu amigo Brunoro, porque, na realidade, quem começou com esse negócio de gestão profissional no futebol foi o Brunoro. Já na Parmalat, na ocasião, e depois com o Red Bull, né, onde nós trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos na Red Bull. Legal. E a informação é de que o presidente do Corinthians já está na ponta da linha com a gente. Então, você breve aqui no nosso boa noite, porque tem o Chico, tem o Mestre. Aliás, Chico, seu boa noite, Chico Lang também, nesta temporada 2024. O Chico Lang na essência da palavra, o Mesa Redonda. O Chicão teve aí se recuperando, né, de saúde e tal, diabetes um pouquinho elevado e tal, tudo controlado. O Chicão está voltando com a gente. Chicão, seu boa noite. Ô, Garrafa, que saudade. Um abração aí, querido, meu amigo. Morrendo de saudade do Mesa Redonda, participar com vocês. E hoje eu estou de volta. Quero mandar um abraço aí para todos que estão aí nesse programa, né? E vou dizer uma coisa para você, ô Garrafa. Eu tô bronqueado, hein? Tá certo, tá aí, ó. O Chico já chegou chegando. Miller, jogador, presidente Augusto Melo tá com a gente, já vai participar por aqui. E o seu São Paulo, campeão da Copa do Brasil, termina o ano em alta. Dorival fazendo um bom trabalho, montando o time. De repente, cai um raio lá no Morumbi. São Paulo sem técnico. Dorival é técnico da seleção brasileira. A gente já sabe quem pode ser o novo técnico de São Paulo. Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa. Fazendo dúvida nenhuma, é a dinâmica do futebol, né? Eu acho que isso é uma coisa normal, mas, claro que o presidente pegou o torcedor São Paulino de surpresa, até porque o Dorival, hoje, né, no São Paulo, até então, ele é unanimidade. Que legal, que legal. Repito, o presidente do Corinthians está na linha com a gente, vai entrar ao vivo. Quero também o boa noite do mestre Alberto Helena Júnior. Ô, que legal, mestre. Primeiro programa do ano, ter você aqui no nosso Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, mestre. Ô, companheiro, que este ano seja um garrafão repleto de felicidade para todos nós.
Um abraço para você, um abraço para o pessoal da mesa e, em especial, para o Brunoro, viu, que é um velho amigo. Que legal, que legal. Hoje tá bem legal mesmo. O Andreoli, o Brunoro, o Chico, o Mestre, o presidente do Corinthians vai entrar já nessa sequência para falar desse Corinthians, desse contrato milionário. A camisa do Corinthians, a partir de hoje, é a mais valiosa do futebol brasileiro em relação a patrocínio master. Quero também o boa noite da revelação do jornalismo, né? O nosso Marcelo Basségio, fera, setorista do São Paulo, hoje aqui comandando as redes sociais no Mesa Redonda, enquete e presentes. É isso, Basségio? Boa noite. Vamos lá, Garrafa, boa noite para você, gentileza sua, um prazer estar fazendo o programa com você depois de 87 dias de férias, né? Seja bem-vindo de volta, boa noite para todos que nos acompanham. Olha só, você que está acompanhando a gente, o Mesa Redonda aí de casa, você pode levar presentes especialíssimos estando sintonizado aqui com a gente, começar 2024 com o pé direito. Olha só os presentes que nós temos para nossa audiência hoje. Uma camisa do São Paulo, tamanho G. Essa camisa vem acompanhada da bola da Topper, um presente da loja Gold Placa, dos nossos amigos de Santo André. E temos também uma camisa do Palmeiras, tamanho G. Para ganhar um desses presentes é muito simples, olha só. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. Traga sua dúvida para os nossos comentaristas ou emita a sua opinião sobre os assuntos que serão debatidos aqui no programa. Enfim, nos ajude a fazer o Mesa Redonda de hoje. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje, que é a seguinte: Dorival Júnior é o nome ideal para dirigir a seleção brasileira? Sim ou não? E para fechar, mande um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com as suas principais informações, nome completo, telefone, endereço, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos escolhidos para levar um desses presentes para casa. No final do programa eu trago o resultado da enquete e ao longo do programa, quando tocar a campainha, essa campainha aqui, eu vou anunciando os vencedores dos presentes de hoje. Fechado, Garrafa? Fechado, Basségio. Então, antes de chamarmos o presidente do Corinthians, o Thiago Salazar, já entrando no assunto Corinthians, o Thiago Salazar, que é o setorista do Corinthians, fez um raio-x de como está esse Corinthians do Augusto Melo, iniciando a temporada 2024. Vamos acompanhar o VT e, na sequência, o presidente do Corinthians, gentilmente, atende o Mesa Redonda ao vivo, participa com a gente. Na tela, o trabalho do Thiago Salazar. Vamos lá. Nós vamos investir pesado num grande time. Um time jovial, um time aguerrido, que tem as nossas características. Augusto Melo foi eleito prometendo uma grande reformulação no elenco do Corinthians. Nós vamos repor um elenco praticamente com todas as posições, que é o que nós queremos. Jogadores pontuais, jogadores Você titulares. imagina quantos reforços? A gente calcula de 12 a 13 reforços. Para começar esse trabalho, a nova diretoria do Timão optou por não renovar os contratos de Gil, Cantilho, Giuliano e Renato Augusto. Ainda tem Fábio Santos, que se aposentou, Bruno Mendes, que preferiu sair, e o clube decidiu vender os jovens Felipe Augusto e Moscardo. Rony, Rafael Ramos, Matheus Bidu e Fausto Vera podem integrar essa lista aí muito em breve. Por isso, muita gente deve chegar. Aliás, tem contratação que já foi confirmada. Estou falando do zagueiro Lucas Veríssimo, que estava emprestado no Timão, do volante Raniel, ex-Cuiabá, e dos laterais esquerdos Diego Palácios, equatoriano que estava nos Estados Unidos, e Hugo, que jogava pelo Goiás. Tem também aqueles que estão no só falta assinar. São eles, o volante Maicon, que vai renovar o empréstimo, o zagueiro equatoriano Félix Torres, do Santos Laguna, lá do México, e o meia argentino Rodrigo Garro, do Tajeres. A ideia é contratar jogadores com idade abaixo de 28 anos e apostar em até 7 atletas estrangeiros aqui da América do Sul. Mas engana-se quem pensa que as mudanças serão só no elenco. Thiago Kozlowski, ex-técnico do Coritiba, vem para o lugar do auxiliar Cauã Almeida, que vai assumir o América Mineiro. Thiago Gasparino foi contratado para ser analista de mercado. Fernando Lázaro foi para o Grêmio. Todo mundo, claro, sob a supervisão do presidente Augusto Melo e do diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão, enquanto o clube busca um executivo no mercado para tocar o departamento de futebol. E aí? Dá para se animar com essa reformulação do Corinthians para 2024? Ou é melhor esperar um pouquinho mais para ver, hein? Que legal. Tá aí, parabéns à diretoria do Corinthians, se movimentando bastante. Já pode colocar o presidente do Corinthians na tela e quero começar aqui
já com Augusto Melo na tela, dando boa noite a ele e dando os parabéns. Porque eu, com mais de 30 anos de jornalismo, e como disse aqui na abertura, trabalhei com todos esses jogadores, com o Andreoli, na cobertura daquele Palmeiras fantástico do Brunoro, e a relação com a imprensa era uma relação muito saudável e de respeito. A importância da imprensa, ela era muito grande, né? Já num passado não tão distante. E hoje já há uma distância grande. E o Melo, quando o candidato veio aqui no nosso debate, falou dessa proximidade, dessa transparência que, caso fosse eleito, o Corinthians teria com a imprensa. E depois de eleito, um dia depois de eleito, o Melo veio aqui na bancada já do Mesa Redonda, hoje anunciou um patrocínio milionário para o Corinthians, em entrevista coletiva, e não se furtou de estar com a gente aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. Essa proximidade do Corinthians com a torcida corintiana, eu acho que é o primeiro grande acerto seu, Melo, e da sua diretoria. Boa noite, obrigado por participar com a gente no Mesa Redonda, Melo. Boa noite, Garrafa, boa noite, Hiller, Brunoro, é um prazer. Chico Lang, Sérgio, meu ídolo. É uma satisfação mais uma vez poder estar aqui. E, como eu sempre falei, Garrafa, independente disso, a imprensa ela terá a maior liberdade de expressão já vista dentro do Corinthians, mesmo porque nós queremos essa parceria. Os atletas são nossos ativos, as empresas que investem no Corinthians é um grande ativo, no qual essa parceria nos ajuda muito com essa divulgação e fortalecer cada vez mais essa parceria. É um prazer, obrigado aí mais uma vez. Não tenha dúvida a importância... Pois não. Aê, que legal, fazer um brinde aqui do ano aqui com o presidente do Corinthians, o Augusto Melo. É Tinti, ó, o Paulo Sérgio tá em estado de graça, meu Deus do céu, hein? Sobe o hino, né? Sobe o hino, Paulo. Aí, ó. Porque foram reforços importantes, como o Salazar mostrou na reportagem, e já de cara, até antes de colocar toda a nossa bancada com o presidente do Corinthians, como é que estão as questões, pra gente daqui a pouquinho falar especificamente da grana que tá entrando pro Corinthians. Antes disso, vamos na montagem do elenco. Como é que está a situação desses jogadores que ainda faltam assinar contrato, como disse o Thiago Salazar na reportagem, o Garro, o Félix Torres, enfim, o que mais o Corinthians tem e qual é, assim, a expectativa da chegada de outros reforços que não foram citados para a torcida corintiana na montagem desse elenco, Melo? Tá tudo tranquilo, Garrafa. Já foram feitos ontem de ontem. Amanhã também tem mais uma bateria. A gente só está esperando isso para poder assinar. Esses aí já está tudo fechado, tudo tranquilo. Tem agora, como eu sempre falei, né, diferente que está saindo nas redes sociais, na internet. O Augusto foi atrás desse, o Augusto foi atrás daquele, esse não quer trabalhar com o Augusto. Por incrível que pareça, estão jogando muito contra, mas não teve nada disso, ao contrário, o Corinthians está sendo muito incisivo, ele está indo na peça na qual nós monitoramos, na qual nós necessitamos, peças pontuais, para que a gente não erre o menos possível. Um grande departamento que nós já estruturamos, que é o nosso departamento o Centro de Inteligência, que é o Cifut, né, nosso departamento, isso passado também pela comissão técnica e por nós, presidente e diretor. Então, existe também uma comissão por trás que aprova tudo isso, para que a gente não possa errar ou errar o menos possível. Por isso que nós estamos indo nos atletas pontuais. E graças a Deus, essa credibilidade, essa mudança de ares, todos, por incrível que pareça, querem jogar no Corinthians, ao contrário do que dizem nas redes sociais. O Augusto foi atrás desse, fechou com outro. O Augusto foi atrás daquele, fechou com... É um absurdo isso, não existiu nada disso, não teve proposta para ninguém. Ao contrário, todos que nós fomos aceitaram, ficaram felizes e estão agora integrando o nosso elenco. E pode ter certeza, como eu sempre falei, eu peço um pouquinho de paciência para a fiel torcida. Nós estamos estamos sendo muito incisivos, muito pontual, para que a gente não erre. Então, não é igual antigamente, que você chegava, contratava 10, 15 de baseada, que é o que todo mundo estava esperando. E assim que nós tomássemos posse, iria trazer grandes contratações, vários atletas. Então, se para nós fazermos isso, já teria 3, 4 times. Nós não queremos isso, nós queremos um time realmente forte, competitivo, que é o que eu sempre digo como torcedor corintiano, para ganhar tudo, Garrafa. Todos ansiosos, claro, para conversar com o presidente, mas dentro dessa esteira de nomes que foram comentados lá atrás, falou-se da possibilidade de Soteldo, não veio, falou-se do Rodrigo Caetano, né? Nessa transparência que a diretoria do Corinthians vem trabalhando, falou-se do Rodrigo Caetano, também não veio, e o nome que era a bola da vez era a situação do Gabigol.
Então, esclarecer, porque você disse, a diretoria publicamente disse que estava desistindo da contratação do Gabigol. Então, gostaria que você explicasse à enorme torcida corintiana o que realmente aconteceu com o Gabigol. Houve um pré-acordo, o Corinthians realmente está fora da briga. Por que o Gabigol não vem para o Corinthians ou ainda pode vir ao Corinthians? Essa informação é importante, Belo. Os únicos que nós realmente conversamos, Garrafa, eu sou muito transparente, sou muito correto, a gente sempre vai jogar limpo com a imprensa, para que realmente não tenha essas conversas atravessadas. Os únicos que realmente conversamos foi o Rodrigo Caetano, porque nós tivemos um encontro amigável, de amigos, normal, e aí dentro daquilo nós conversamos se existia alguma possibilidade, mas ele acabou nos antecipando que teria um contrato com o Atlético, que ele gostaria da sequência. Então foi só isso, não teve mais nada disso. Foi uma conversa muito amistosa, muito bacana, de profissionais. E quanto ao Soteldo, não existiu nada. Quanto ao Gabigol, eu sempre deixei claro que ele tem nossas características. É um jogador que está vivendo um momento diferente no Flamengo, que poderia sim nos interessar, por que não? É um grande jogador, todo grande jogador interessa ao Corinthians. Houve sim uma conversa com o Flamengo, houve sim uma conversa com o empresário, deixamos muito claro a eles que havia uma intenção e eles pediram para esperar. Aí fomos esperando, só que chegou uma hora que não dá para esperar mais. Nós focamos em algumas peças, por exemplo, fomos buscar a porcentagem real do Carlos Miguel, fechamos mais 20% do Carlos Miguel, que é o nosso goleiro, nosso segundo goleiro, que se Deus quiser futuramente integrará a nossa equipe num todo. Vamos montar uma defesa que eu acho que todo grande time ele tem que começar por um grande goleiro e uma grande defesa. Montamos uma grande defesa, estamos montando um grande meio de campo, muito forte, competitivo, e aí sim o ataque. Dentro dessas peças que a gente já fechou, está contratado e tem outra que está para pegar, fomos realmente focados num Gabigol que seria interessante para a gente em todo sentido. Um grande jogador, marketing, para a gente seria muito importante em todo sentido. Uma contratação de peso. Deixamos em aberto, só que a gente tinha um tempo para poder esperar. E esse tempo não aconteceu, não fomos respeitados. E aí eu preferi desistir e daí para frente monitorar um outro plano A que nós temos. Porque todos os atletas que estamos monitorando, quando eu digo A, B ou C, não é porque é desqualificado, ao contrário, é a mesma qualidade de um plano A. Então é o segundo plano A que nós já estamos conversando e não tem dúvida que em breve a gente vai estar anunciando. E vem mais algumas notícias, e vem coisas boas. Indiferente, eu até vi uma notícia do Chico, dizendo que a minha preferência era por jogadores sul-americanos. Ao contrário, Chico, a gente sempre está monitorando jogadores brasileiros. Você vai ter surpresa já. Haja visto que nós já temos, né, a maioria do elenco profissional titular, ele é todo brasileiro. E quando eu digo que o sul-americano também tem as nossas características, é também por um custo. Além dele ter as nossas características, ele é um jogador um pouco mais barato que o brasileiro. Hoje o brasileiro está no nível europeu, salários, né, a parte de porcentagem está muito caro. Então a gente está dentro disso também equacionando e procurando jogadores das nossas características também fora do Brasil. Legal. Tá aí então o Melo esclarecendo, né? O que acabou não rolando com o Gabigol. Não houve uma resposta, não uma positiva do jogador. E o Corinthians partiu para uma próxima. Paulo, presidente do Corinthians, já com o boné do novo patrocinador, o patrocinador que vem com muita grana. A gente vai abordar também esse tema, mas fique à vontade para conversar com o presidente do Corinthians sobre a montagem do elenco e posteriormente a gente vai falar sobre o patrocinador que está chegando e não é o único, né? Pelo que eu estou sabendo. Bom, boa noite, presidente. Nós estivemos juntos agora na posse. Fico muito feliz como tem dado início a tudo isso que era tão esperado, né, por torcedor corintiano, e você está trazendo resposta. Fiquei muito feliz pela contratação do Thiago Gasparino, porque vai trazer um profissionalismo no Cifute. E o Cifute eu fui entender um pouco melhor, esse centro de inteligência, de mercado, de scouting, de profissionais, onde há uma prospecção, há uma preparação na contratação de jogadores, de staff. E eu achei muito importante isso, por trazer um profissionalismo. Estava até conversando com o Brunoro aqui, o Brunoro há anos atrás trouxe um profissionalismo muito grande no futebol brasileiro e você... trazendo isso para o Corinthians. É lógico que a minha pergunta, eu creio que quando nós estávamos aqui na nossa primeira conversa, foi a base.
E eu gostaria de saber como você encontrou a base. O que você está esperando desses jogadores da base, até porque nós já temos a Copinha, jogadores também, garotos, estão prospectando, sabendo daquilo que o presidente pensa. Hoje eles não se encontram morando no CT lá do Corinthians. Eu gostaria de saber um pouco mais, e o torcedor também, o que você espera da base e como você encontrou. Não estão morando por pouco tempo, tá, Paulo? Já iniciamos a obra do CT, já tem toda a planta, já temos lá peritos que estão verificando, né, o solo, porque existiu lá um alicerce, e hoje nós contratamos essa semana uns peritos para analisar esse alicerce, para ver se dá para recuperá-lo, porque isso já também traz uma economia para nós, né? Nós estamos realmente querendo aproveitar em todo sentido todas as condições que nós temos lá. Então, em breve, se Deus quiser, até agosto, final de agosto, começo de setembro, no máximo, nosso alojamento está pronto para 160 garotos, com toda a estrutura, a mesma do profissional, é a mesma da base de formação. Essa semana já autorizei a tirar o muro que separa a base do profissional, para ter essa integração, para que esses garotos eles já tenham a mesma filosofia do nosso profissional, para que eles já cheguem no nosso profissional pronto. Eu quero também o nosso sub-20, como eu fui conhecer o Bayern e vi lá a sua categoria de base treinando do lado do profissional. E é isso que nós queremos aqui também, que o nosso sub-20 treine do lado do profissional, para que o Mano possa também olhar melhor jogando, retire aquele atleta e vem compor esse elenco para o treinamento. Enfim, essa é a integração que nós queremos. Então, mais uma parte de uma promessa nossa que está sendo cumprida, tirando esse muro e fazendo a integração, será um CT só de integração profissional e base. Já está começando a obra também do nosso alojamento para garotada. A base, nota, eu tomei posse no dia 2 e dia 3, eu fiz questão de estar presente para a estreia do nosso sub-20 na Copinha. Viajei 1.000 quilômetros de carro, ida e volta, a madrugada inteira, mas fazendo questão de participar, quero estar em todos os lugares, quero conhecer, quero estar entendendo tudo para que a gente possa aí dar uma estrutura cada vez melhor. Tem alguns garotos de promessa, alguns garotos que me encantaram, que ontem também se saíram muito bem. Enfim, nós queremos essa integração cada vez mais e a minha proposta é de investir muito na base, que é o coração de qualquer clube. O Corinthians não é diferente, é um dos clubes que mais procurado para avaliações, você sabe disso, nasceu ali, participou, conhece como ninguém, e nós vamos investir pesado. A base do Corinthians, a partir de 2004, ela vai ter um potencial muito grande, não tenho dúvida que vai formar grandes atletas para o profissional. Ô, Brunoro, você como homem, né, do futebol, do mundo do futebol, um profissional do futebol, e eu disse aqui na sua apresentação, já lá do passado ainda, quando não se falava muito de profissionalismo, você, através da Parmalat, com um grupo e uma empresa por trás, conseguiu fazer um trabalho maravilhoso. E o Melo, desde a campanha, quando veio aqui no debate do Mesa Redonda, ele falou muito de que ele, obviamente, é um corintiano, é um apaixonado pelo clube, é o presidente, mas que ele queria se cercar de bons profissionais em cada área. E nesse começo a gente tem percebido isso já na gestão do Melo. Qual é a importância de ter esses profissionais, o pessoal da área de saúde, o pessoal da área do marketing, e qual é a maior dificuldade que você vê, não especificamente do Corinthians, mas para quem está começando um trabalho como presidente do Corinthians, e o Melo também está à disposição, Brunoro. Oi, Melo, boa noite, é um prazer. Eu até ia fazer um depoimento, porque a princípio o que o Melo está fazendo é o que deve ser feito em qualquer time profissional. Porque a gente não ganha campeonato só dentro de campo ou só fora de campo. Tem que ter o equilíbrio entre dentro de campo e fora de campo. Fora de campo não é a malandragem. Fora de campo é todo o lado profissional que gera o trabalho dentro de campo. Então, o departamento médico, a parte de análise de desempenho, a parte de análise de mercado, essas análises das contratações, se elas são compatíveis àquilo que a comissão técnica quer, para poder minimizar erro, porque erro sempre vai acontecer, né? A gente sabe que é difícil não errar, mas minimizar erros. Então, eu acho que ele está fazendo o trabalho certinho. Eu acho que esse equilíbrio é que vai ser o ponto mais difícil da gestão dele, porque ele vai ser sempre cobrado, às vezes nas derrotas, entre o lado emocional muito forte, e aí é que ele deve manter essa serenidade que ele está tendo agora, de poder estar o trabalho fora de campo, dando a integração e o respaldo para que o dentro de campo funcione. Isso ele precisa realmente se cercar de grandes profissionais para que possa dar a ele esse subsídio
de equilíbrio que ele precisa para o resto do campeonato. Então eu acho que esse equilíbrio é fundamental, se ele puder manter o dentro e fora de campo. Esse lado emocional, ele é a primeira emoção do clube, ele não pode perder, ele é o presidente do clube, né? Então ele é o torcedor dirigente, mas com equilíbrio, né? Então eu fico muito feliz de ver um clube como o Corinthians estar trilhando por esse caminho. Então desejo super boa sorte, espero que você continue com essa serenidade e estou torcendo aqui desse lado. Obrigado, Brunoro. Você nos espelha, acompanhei muito a tua carreira e para mim eu sempre procuro aprender as coisas, viajo. Acho que tudo que é bom tem que ser copiado e o Corinthians não vai fugir disso. O Corinthians, o que a gente puder trazer de melhor, nós vamos trazer, como eu fui viajar para alguns países na Europa, como eu vi agora alguns países sul-americanos. Tudo que nós vimos de melhor, eu estou trazendo para o Corinthians, implantando. Não tenho dúvida que vai dar certo, estamos muito confiantes. E essa serenidade, você pode ter certeza que vai até o final da gestão. A gente é muito pé no chão, cabeça no lugar, por isso que estamos trabalhando dessa forma. A primeira coisa que fizemos amigos nossos, do portão do Parque São Jorge para fora. Lá dentro, quem são nossos amigos que nos apoiam. E eu digo sempre, na minha empresa eu só contrato pessoas melhores que nós. Nunca piores ou igual. Por isso que nós estamos montando uma grande equipe em todo sentido, departamento médico, fisioterapia, a parte de análise de sistema, enfim, comissão técnica, nós temos hoje uma das melhores, atletas, estamos monitorando para trazer os melhores possível dentro das nossas características, então isso nós não vamos abrir mão e tenho certeza que o Corinthians está no rumo certo. Obrigado pelas suas palavras. E, Miller, o presidente do Corinthians está à sua disposição também. Daqui a pouco a gente vai falar desse patrocinador que chegou. E o presidente do Corinthians desfalcou o seu São Paulo, o departamento médico do São Paulo, que não vinha muito bem. Foi o Dr. Fábio Novi para lá, que já tinha sido campeão da Libertadores com o Santos. Depois fez um belíssimo trabalho na base do São Paulo. Veio profissional, deu uma ajeitada no DM, sem nenhum demérito a quem lá estava, mas fez um trabalho muito legal. O São Paulo bateu o campeão na Copa do Brasil e o Melo, como disse, foi buscar os melhores. Trouxe também o Dr. Fábio Novi. É um Corinthians muito forte, recebendo elogios com pouco tempo. Nós estamos no dia 7 e os elogios estão chegando. As críticas vão chegar também ao presidente do Corinthians, mas os elogios também chegando nesse primeiro momento, Miller. Sem dúvida nenhuma, Garrafa. Parabéns ao Melo, um presidente humilde, transparente e está mostrando já a sua competência no início do ano, né? Eu queria perguntar para o Melo, parabéns de novo pela tua vitória como presidente aí nas eleições. Eu só queria te perguntar o seguinte, na estreia do Paulistão do Corinthians, todos esses reforços que você já contratou e os que virão ainda, eles estarão disponíveis para o Mano para estrear? Como é que vai ser? Esses que já chegaram, com certeza. Obrigado, Miller, é um prazer sempre falar contigo. Obrigado aí pelas palavras. Com certeza, esses que já estão, com certeza, vai depender só do Mano e da condição física deles, apesar que todos estavam muito bem, né? Esse é um fator que nós monitoramos muito. E vem surpresas por aí, se Deus quiser, tem coisas boas que está chegando, tem mais uns 5, mais ou menos, que nós estamos monitorando. 3 já está com proposta na mesa, se Deus quiser vai dar tudo certo, porque a gente está muito incisivo e todos eles querem jogar no Corinthians, todos eles, quando falaram de Corinthians, para nossa alegria, todos eles ficaram muito felizes e aceitaram, quero jogar no Corinthians, e isso é a melhor coisa que está acontecendo para nós. Está todo mundo hoje na apresentação, todo mundo feliz, todo mundo respirando novos ares, e essa união que eu vi hoje, que nós já tínhamos uma ideia de como seria, isso está nos deixando muito felizes, muito confiantes para que a gente possa fazer um ano de 2024 muito, muito bom. Andreoli, tá aí então o presidente do Corinthians já movimentando o Corinthians, estamos no dia 7, com pouco tempo, reforços chegando. Repito, vamos falar desse patrocínio do Corinthians, que a direção nova do Timão apresentou hoje. Hoje a camisa do Corinthians, em termos de valores de patrocínio master, é a camisa mais valiosa. O Melo vai falar sobre isso, mas o Andreoli ainda gostaria que falasse um pouquinho mais dessa montagem de elenco. Tá otimista com esse Corinthians do presidente Melo? Boa noite, Melo. Boa sorte aí no Corinthians. A gente torce por um Corinthians forte. Eu acompanho o jornalismo esportivo há mais de 42 anos, sempre acompanhei grandes times do Corinthians e a gente torce para que isso aconteça. Lamentavelmente, o ano passado correu um sério risco de rebaixamento e os corintianos, eu tenho certeza, esperam um Corinthians diferente. Eu vi que você fez um patrocínio, você estava falando de 360 milhões e vi uma resposta sua
que você esperava 200 milhões esse ano, que ainda essa camisa seria preenchida com outros patrocinadores que já estariam no bolso do Corinthians. Com essa grana, já que o Gabigol não deu certo, você pode trazer uma estrela desse tamanho para o Corinthians ter mais recursos, mais visibilidade e mais marketing no time? Boa noite, Andreoli, é um prazer. Desculpa não ter te cumprimentado no começo, estava prestando atenção em algumas coisas. É um prazer. Essa é uma das promessas que nós tínhamos comentado em campanha, que nós tínhamos já... Eu sempre falei durante a nossa campanha, independente de estar trabalhando dia e noite para poder ser eleito, ao mesmo tempo nós estávamos já visitando grandes empresas, viajando para fora do país, viajando aqui nos países vizinhos, para que a gente entendesse algumas situações, conversasse com alguns parceiros, alguns investidores, dando uma credibilidade, mostrando um planejamento que nós queríamos para a nossa gestão, e a confiabilidade foi muito grande, foi muito positivo, tanto que a gente agora está, como presidente, executando o que nós prometemos. Essa é uma das promessas e já está sendo executada. Nós somos muito pé no chão, André. Então, nós não queremos gastar o dinheiro com grandes estrelas. Eu conheço também um pouco de bola, fui jogador, a gente conhece, vive nisso há muito tempo. Fui dirigente da base do Corinthians, numa gestão maravilhosa, onde foi muito vencedora. Então, a gente aprende algumas coisas. E o futebol ele não só é feito, o Brunoro pode dizer muito bem isso também, que foi dirigente, é um grande dirigente, né? E futebol não se faz só com dinheiro, né? Futebol se faz com planejamento, com gestão, com vestiários, né? E é isso que nós estamos fazendo, com um grande monitoramento dentro das nossas características. Não é que nós estamos procurando bom barato, ao contrário, nós estamos procurando uma grande qualidade e, se possível, com um preço justo, melhor ainda. Por isso que às vezes a gente vai buscar não só jogadores brasileiros, mas também como sul-americanos, porque eles têm as nossas características, no sentido aguerrido, paixão, né? Jogam pela camisa, que isso é muito importante. Então, dentro disso, a gente está montando um grande elenco. Com custo também, porque nós temos uma das 3 maiores folhas salariais do país. Então, nós temos a obrigação de ter uma das 3 melhores equipes do país. Ô Melo, antes de você passar rapidamente um resumo de como é esse novo patrocinador do Corinthians, eu gostaria que você falasse sobre 3 jogadores, na verdade 4. O Fausto Vera, situação dele. Fausto Vera fica no Corinthians, não fica? A diretoria teve uma conversa, o Rubão, você, tiveram uma conversa com o Fausto Vera, com o Matias Rojas. Foi noticiado essa semana que o Rojas poderia acionar a FIFA porque não havia recebido parte daquilo que era devido do Corinthians. Houve uma conversa com o Rojas que ainda não decolou no Corinthians, está nos planos, e sobre também o Thiago Maia do Flamengo, que foi o nome ventilado, para que a gente possa especificamente entrar nos valores do patrocínio, por gentileza. Sim, a primeira coisa que nós fizemos foi conversar com esses atletas, mostrar um planejamento no qual o jogador, o Miller sabe, não esquece de jogar da noite para o dia. E aí nós fomos entender o porquê que realmente o que estava acontecendo, principalmente com o Rojas, né, e o próprio Fausto Vera. E aí veio toda essa surpresa para nós, que não estava sendo pago, essas coisas todas, isso aí influencia bastante. Tivemos uma conversa muito bacana, tivemos uma conversa com o advogado, fizemos uma proposta, mostramos que nós temos interesse de continuar com esses atletas, eles se encaixam muito bem dentro da nossa equipe, dentro do planejamento. Nós queremos agora conhecê-los dentro desse planejamento. Eu não tenho dúvida que vai dar certo. São grandes jogadores, foram contratados dentro das possibilidades e eu não tenho dúvida que vai dar certo. A conversa foi muito boa, nós estamos dependendo da aprovação do advogado dele, já fizemos a proposta, vamos estar liquidando não só ele, como todas as nossas dívidas, já está sendo chamado, já está sendo equacionado, como o André falou, essa receita que está vindo é um montante que nós estamos fazendo para poder equacionar o nosso déficit com a nossa receita. O Corinthians não vai mais rasgar dinheiro, o Corinthians não vai fazer uma negociação errada. Eu sempre falei na minha campanha que qualquer presidente hoje que sentasse na cadeira do Corinthians não fizesse nenhuma besteira, o Corinthians ele cresce sozinho. E vocês vão estar participando a partir dessa semana, tudo que estará acontecendo, as economias que nós vamos estar dando e o crescimento automático que vai estar acontecendo dentro do Corinthians, sem nenhuma besteira, sem nenhum gasto desnecessário como era feito antes. Ô, Rafa, eu queria perguntar para o Melo se não deu para ele segurar, né, o Moscardo, né? Eu acho que o Moscardo foi muito barato, vendido muito barato, na minha opinião. Até porque é um jovem muito prometente, né? Tem um futuro glorioso pela frente.
Se não deu para ele segurar o Moscardo, né? Não sei qual foi o trâmite porque vendeu o Moscardo, Melo. E aproveita também e fale sobre Renato Augusto, né? Porque o Renato Augusto foi pro Fluminense. Se foi uma decisão da comissão técnica, o jogador não aceitou a proposta, teve proposta ao Renato Augusto. Então, Moscardo e Renato Augusto. Melo, por gentileza. Boa pergunta, Miller. Nós, em transição, nós fomos chamados um dia pelo ex-presidente, no qual foi colocada essa proposta, e eu recusei na hora. Como eu sempre disse na minha campanha, meu jogador de base, ele será, no mínimo, a nossa terceira receita. A primeira será essa, que nós hoje apresentamos, receitas pontuais, patrocínios, rendas, né, placas, camisa, enfim. O atleta sempre será, no mínimo, a terceira receita. Por quê? Ele tem que jogar, ele tem que se maturar, ele tem que se valorizar para que eu possa ter um bom valor em cima dele. Diferente do Moscardo. O Moscardo é uma realidade, quem joga futebol sabe. Em tão pouco tempo ele já mostrou muita qualidade. E eu tenho certeza que se ele continuar a ter mais um tempo no Corinthians, ele iria se maturar muito mais, iria valer o dobro do que foi vendido. Quando fomos chamados pela primeira vez pelo ex-presidente, eu fui muito claro. Eu não concordo, eu não aceito, eu não vendo. Ficar para a minha caneta a partir do dia 8 de janeiro, eu não vendo. Fomos chamados para uma segunda conversa, junto com o empresário, assistente, enfim. Fui novamente, não vendo, na minha caneta, não vendo e não concordo. Poxa, mas é um volante, haja visto os volantes que foram vendidos, o cavalo não passa duas vezes, não precisa passar. A gente não está aqui precisando, o Corinthians precisa de dinheiro sim, mas não está precisando da forma que está sendo. Isso a gente já está mostrando uma realidade, como vai ser o Corinthians daqui para frente. Fomos chamados para uma terceira reunião, na qual ou você vende ou pagamos a multa. Ou seja, foram feitos aditivo em vários jogadores dentro do Corinthians e aumentado as multas rescisórias desses atletas. Por que não foi aumentada a multa do Moscardo também? Foram dados 20% da porcentagem do garoto para a família e não aumentaram a multa do garoto. Então, chegaram para nós queremos um acordo para comprar o garoto sem que o Corinthians tenha. Eu agradeço demais eles, tá? A transição, a parte de venda do garoto foi fantástica nesse sentido, porque, de uma certa forma, o empresário, as pessoas envolvidas foram muito bacanas nesse processo. Só que eu era contra, deixei muito claro, eu sou contra, eu não quero vender, eu não assino. Se o ex-presidente assinasse até o dia 31, sem problema. Se deixar para o dia 2, eu não assino, com tudo isso. Mesmo o Corinthians precisando de dinheiro, numa situação financeira complicada, eu preferiria ficar com o garoto e tentar arrumar recursos, assim como nós já estamos arrumando, de uma outra forma. Mas, ou venderia, ou ele saía muito mais barato pela multa mais barata da Miller. Aí, numa negociação, ainda consegui 2 milhões de euros a mais, que se fosse anterior, seria vendido por 20 milhões e o Corinthians não ganharia mais nada. Através da nossa recusa, através da gente mostrar uma realidade, bater de frente de uma certa forma, mostrar que o Corinthians, a partir de hoje, é diferente. Conseguimos mais 2 milhões de euros, conseguimos da família mais 12,5%, mais 10% depois na última transação, mais 2,5%. Ou seja, a família tinha 20%, hoje a família tem 7,5%. O Corinthians, com essa conversa que nós tivemos, conseguimos mais 2 milhões de euros e mais 12,5%. Então já tiramos, de uma certa forma, uma condição melhor, se não antes teria saído ainda muito mais barato. Fomos obrigados a vender dessa forma, fomos obrigados a aceitar, mas desde que também eles assinassem. Se deixasse, eu deixei bem claro, Miller, se deixasse para o dia 2, o Augusto Melo não assinaria. O Renato... Quanto ao Augusto, Garrafa, Renato Augusto, eu sempre deixei claro, inclusive no seu programa, é um dos melhores meia que nós temos no país. Infelizmente, não era conosco, teria com essa diretoria antiga, com eles que teriam que fazer isso, não era conosco. Se deixasse para nós, a partir do dia 2, para nós recontratá-lo, não seria interessante. E foi o que aconteceu. E nós não sabíamos também se algum deles já teria um pré-contrato assinado. Isso deveria ser feito pela antiga gestão. Eles teriam que estar monitorando para que isso não acontecesse. Já nos chegou dessa forma, com todos com o contrato vencido. E para mim, recontratá-los a partir do dia 2, para nós não seria interessante. Augusto, uma pergunta em relação a esse novo patrocínio, né?
e tem a questão que até você usou uma expressão, bater de frente. E no final do ano, a antiga diretoria fecha o contrato com um novo patrocínio Master. Como é que foi toda essa transição para você chegar onde chegou? É isso que nós precisamos modificar, Paulo, que eu sempre deixei claro na nossa campanha, é um absurdo você ter uma eleição muito próxima do final de ano, tudo bem que é o término de um campeonato, no qual você não tem a caneta para nada. E você sabe que futebol fechou agora, assina agora, que se deixar para daqui 10 minutos, já não é mais a mesma coisa. Tive muita dificuldade nesse sentido, perdi algumas situações nesse sentido, porque não podia assinar. E é isso que nós queremos, nesse primeiro ano, uma mudança estatutária, para que mude isso, para que antecipe um pouco mais a eleição, não seja em novembro, seja em setembro ou começo de outubro, e que a partir do momento que o presidente é eleito, ele possa ter a caneta, para que ele possa, daí para frente, conseguir administrar melhor o seu clube, diferente do que aconteceu conosco. Que eu aprendi, inclusive, no Bayern, que o presidente me deu um grande conselho: Augusto, trabalhe para o próximo. Que é isso que eu quero fazer daqui para frente, trabalhar para o meu próximo presidente. Porque eu sou corintiano e o próximo presidente do Corinthians, com certeza, ele é corintiano. Então eu tenho que deixar uma condição melhor para ele, para que ele, daqui para frente, de degrau em degrau, nós vamos deixando sempre uma condição melhor para o próximo presidente e o Corinthians vai chegar num patamar que ninguém mais vai segurar, pode ter certeza disso. Então, dentro dessas condições, nós conversamos com o ex-presidente, ele nos chamou dizendo que tinha um patrocínio. A gente já trabalhando muito nessa situação, buscando investidores, parceiros. Eu disse a ele, chegou para nós, falou: Augusto, eu tenho um patrocínio por 60 milhões Master. Eu falei: não fecha porque eu tenho maior. Uma semana depois: Augusto, eu tenho 75 milhões, mas não era 60, agora é 75. Não fecha porque eu tenho maior. E aí não foi fechado. Como outras propriedades também, Paulo, foi dito a eles e eles nos garantiram que não fecharia esse patrocínio. Teve uma renovação que eles fecharam no dia 27 de dezembro, 4 dias antes da gente tomar posse. Agora, fechou para quê? Por quê? Sendo que nós tínhamos um valor maior, já tínhamos avisado, nós temos uma condição melhor. Por favor, qual o motivo dessas pessoas fechar esse patrocínio? Porque eles já estavam há 4 dias para sair do comando. Já tem um novo presidente eleito. Por que não esperar? E aí está aí a prova que nós estamos dando como o maior patrocínio da América Latina, o maior patrocínio já visto no futebol brasileiro, de um Master. E é isso. E nós já temos outros patrocínios que nós já estamos conversando, como tínhamos outros também para essas propriedades que eles renovaram, que nós vamos estar conversando a partir de amanhã. E quando até me perguntaram, até num programa, uma semana antes que eu fui, depois de eleito, eu ainda falei, né? Como sempre estão falando, dizem que eu falo demais, for falar que eu sou Pinóquio, que eu sou mentiroso, que eu sou isso. Poxa, se a gente está falando, a gente está falando com propriedade. Se eu estou falando para cumprir. Eu sou gestor. O Noro sabe muito bem, como muitos sabem. A partir do momento que você monta uma equipe, eu tenho uma empresa. Na minha empresa, eu contrato as pessoas e coloco uma meta. Se eu não colocar meta para as pessoas que estão trabalhando conosco, elas vão chegar na empresa, vão cruzar os braços e vão ficar lá. A partir daí, eu coloco meta para os meus diretores e eles têm que cumprir meta. Eles têm que correr, trabalhar para atingir as metas. E é o que a nossa diretoria está fazendo, atingindo meta. E quando eu falei que a nossa camisa ia valer mais de 200 milhões, deram risada, chamando de mentiroso, que eu falo demais. Está aí a prova. E hoje me perguntaram, sua camisa vai valer 200 milhões? E eu ainda brinquei e falei, ela vai passar de 200 milhões. Pode ter certeza disso. Então, pouco tempo. Rafa, então o contrato é 100 milhões por ano, mais ou menos? Só esclarecendo os números 120, que foram divulgados. 120. O 120 por ano, não é isso mesmo? 360 milhões em 3 anos. São 360 milhões em 3 anos, mais 10 milhões de bonificação, mais a multa de 20 milhões que eles vão estar pagando para o antigo patrocinador. Tá? Aí perguntaram, né? Eu vi muito questionamento. É mais uma, porque o Corinthians está tão acostumado a essa ex-gestão, comentando que, um grande patrocínio, um grande não sei o quê, aí vem essas mentiras, vem algumas situações. Aí também questionaram a gente, mas será que é? Será que a empresa é idônea? Será que é uma nova Talsa? Será que é não sei o quê? Para provar isso, ontem a própria empresa nos fez um depósito de mais de 20 milhões. Então já prova a idoneidade. E outra, é um patrocínio que ninguém nunca conseguiu. É depositado todo começo de mês, todo primeiro dia útil do mês seguinte. Então, para você ter uma ideia que não tem problema. Antes de nós fazermos esse contrato,
há 10 dias o nosso jurídico, dia e noite, analisando todo o contrato, para que não tenha problema. Diferente da gestão passada, no qual o jurídico, nós temos a informação que o jurídico oficializou que não era para assinar o contrato com a Tausen. E acabaram assinando e deu o que deu. Agora. Diferente de nós, que primeiro é o jurídico. Quando eu digo que eu contrato sempre pessoas melhores que o presidente, justamente por isso. Se é o jurídico. A gente tem um conhecimento, graças a Deus, um pouco de cada área, mas não temos a expertise total que tem um jurídico, que tem um marketing. Então, eu vou estar sempre dando autonomia, delegando para que eles façam e eu assine, não tenho problema contra isso. Eu tenho que liberar o presidente do Corinthians, mas o Andreoli quer fazer uma pergunta. Só que antes, em cima desses valores apresentados pelo presidente do Corinthians, eu quero ouvir o que disse a presidente do Palmeiras, o que é um mês e meio, outubro, né? Quando falaram que o Corinthians tinha um patrocínio altíssimo. Aí a presidente do Palmeiras disse exatamente isso. Vamos acompanhar? O jornalista tem que ser responsável, tem que ter a certeza do que fala, entende? Eu vou te fazer a seguinte, falando ao vivo e a cores aqui para todo mundo, tá? Me prove que essa camisa do Corinthians, eles estão pagando 123 milhões, me provem, eu quero ver o documento, eu quero ver o papel. Que eu pago 123 milhões pela... Eu aumento, eu sou a patrocinadora, eu sou a presidente, entendeu? Eu pago 123 milhões, mas eu quero que vocês me mostrem o documento. Eu quero que comprove que essas empresas que estão patrocinando o Corinthians pagam 123 milhões de reais por ano. Bom, em outubro, a presidente Leila falou que o Corinthians tinha que mostrar, né, o documento, que se mostrasse, ele ia colocar a mão no bolso. Pelo visto aí, acho que ela vai ter que gastar uma grana, ou não, Melo? Será que ele vai dar uma força para o Palmeiras, para aumentar o patrocínio do Palmeiras? E aí, Melo? A Leila é uma querida, vocês não são fácil. Eu acho que não é só 123, ela pode desembolsar uns 200 já. Não, mas é uma querida. Eu estou preocupado com o Corinthians, nós estamos trabalhando muito e já está beirando os 200. Você pode analisar todos os patrocínios que nós temos, já está beirando os 200. E com mais um ou outro que está chegando aí, que vamos estar anunciando em breve, vai passar 200 milhões. Então, Rafa, exatamente em cima dessa resposta do presidente, que foi, quer dizer, ele está sendo muito feliz na sua gestão, no começo da sua gestão, hein, Brunoro? Isso eu queria perguntar para o Melo. Melo, em cima dessa resposta tua, os outros patrocinadores da camisa também terão um preço, assim, considerável, elevado, Melo? Como é que vai ser? Eu sempre deixei claro, Miller, que a nossa camisa, por nós termos a maior torcida do país, nós temos a torcida mais consumista do país, por nós estarmos no maior PIB do país, por nós estarmos na região mais rica do país, a nossa camisa é muito valiosa. E eu sempre deixei claro na minha campanha que, se Deus quiser, o Augusto Melo ganhando a presidência, a nossa camisa ia ser muito valorizada, nossa camisa será cara, muito cara. Esses outros patrocínios que vêm dentro das propriedades, que é claro que já não é mais o Master, será um pouco abaixo, mas muito maior do que hoje está. Pode ter certeza que o próximo patrocínio que vem já é um valor muito alto dentro do que vinham praticando. Para a gente liberar o Melo, um ping-pong então aqui dos nossos convidados, do Paulinho. Eu começo então com o Andreoli, depois o Brunoro e o Paulo fecha. Em meio a esses patrocínios, estão naming rights também, é isso? É com essa grana que o Corinthians vai fazer os 80 milhões ou é só camisa, Melo? Só camisa, só o Master, Andreoli. Fora isso, tem uma outra parceria que essa semana, se Deus quiser, a gente divulga também, com mais de 200 milhões. Não dá para falar agora? Não dá para falar agora. Quando eu fui criticado, que eu venho nessa análise há algum tempo trabalhando, estou trabalhando na minha campanha há mais de 7 anos, incansavelmente, sem vida social, minha família, graças a Deus, nos apoiando. Toda a dificuldade que nós passamos nessa campanha, sem uma vida social, nossa família praticamente clausurada, com problemas sérios. Hoje, graças a Deus, até minha filha estava passeando, chegou hoje com uma felicidade. Enfim, tivemos grandes problemas. Então, esse patrocínio é só Master. Vem uma outra parceria essa semana maravilhosa. Se Deus quiser, até quarta, quinta-feira a gente vai divulgar. Está praticamente tudo certo. Fora isso, quando eu comentei de propriedades, que eu queria ampliar a nossa arena para que ela seja 70%, 80% popular para nós corintianos, para o povo, que eu quero trazer o corintiano de volta para dentro da nossa arena. Eu quero trazer o Corinthians de volta para o corintiano. Fui criticado muito, dizendo como você vai ampliar uma arena sem R$1. Eu disse,
através de parcerias de propriedade. Ah, mas a Neoquímica. Não é a Neoquímica. Nós temos um clube social, nós temos um CT que tem uma visibilidade. É aí que entra a parceria com a imprensa, né, que vamos ter essa parceria maravilhosa. Dentro do Demi Rights, que a gente já está, 4 empresas já trabalhando bem em cima disso, um grande patrocínio dentro do nosso CT, no qual vai nos dar uma condição já de imediato, se Deus quiser, para a gente ampliar a nossa arena sem um custo. Ô Brunoro, então a presidente Leila nesse momento deve estar consultando o extrato lá, porque a coisa tá feia, Brunoro. É o Corinthians ajudando o Palmeiras, né? Talvez, vamos ver. Eu acho o seguinte, eu acho tudo isso muito válido, porque assim, muitos clubes às vezes não sabem a importância e o valor da sua propriedade. Entendeu? Então, por exemplo, num clube de futebol, num clube social, cada parte do clube é uma unidade de negócio. Cada parte do clube é uma unidade de negócio. Entendeu? O CT é uma unidade de negócio, a piscina é uma unidade de negócio, o estádio é uma unidade de negócio. Então, acho que se o marketing souber trabalhar muito bem isso, as propriedades do Corinthians, que vão valer o que ela vale, e que muitos clubes não sabem fazer isso, tá? Então, tem um outro lado também. Existe um preço do que vale e o preço que o mercado paga. Né? Às vezes fala assim, vale 500 milhões. Pode valer, mas o mercado às vezes não paga. Né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, cada lado do clube é uma unidade de negócio. Como, por exemplo, os projetos que eu faço, a base, cada jogador da base que eu faço é uma unidade de negócio. Entendeu? Cada jogador da base é uma unidade de negócio. Ele tem que chegar num determinado momento, se ele não for para o grande clube da Europa, ele pode ir para um terceiro mercado. Mas ele vai dar um retorno para o clube também. Né? Então, acho que isso está sendo feito de uma maneira muito legal no Corinthians. Quer dizer, aquela propriedade que é a camisa do Corinthians vale muito. Eu queria só deixar um ponto que sempre a torcida fica vendo esse lado, a imprensa também, como é que está a negociação com a Caixa em relação ao estádio. A gente sabe, você foi muito feliz na sua colocação, como um grande CEO, um grande gestor que você é. É exatamente isso, Bruno. Na nossa campanha, a gente já trabalhava também para o futebol feminino. Já tem 2 patrocínios, um deles é a VaideBet, que vai patrocinar o futebol feminino, e também uma outra empresa que estamos fechando um contrato essa semana, também para o futebol feminino, já estruturando cada vez mais, que era uma promessa nossa. Estamos, mais uma vez, cumprindo com uma estrutura melhor para o nosso futebol feminino, que hoje é o que nos dá alegria, e vamos estruturar cada vez mais. E você foi muito feliz no que você disse, porque você é um gestor, você conhece, tem as propriedades do nosso parque aquático, que é muito bem frequentado. Só hoje, para você ter uma ideia, tivemos quase 2.600 pessoas dentro do nosso parque aquático. E quando nós falamos em marca, o Corinthians, hoje, com seus 37 milhões, 75% é consumista. Haja visto a empresa que está nos patrocinando hoje, a VaideBet, de ontem para hoje ela cresceu 2 milhões e 800 seguidores em termos de Twitter, visualização, 140, 150 mil Instagram. Então você vê o tamanho da força e todo mundo hoje ajudando, todo corintiano hoje vai de bet. Então isso para nós é muito gratificante, isso mostra o trabalho que nós estamos fazendo. Quanto à Caixa, o que nós sabemos é o que aconteceu, que garantiram que até o dia 31 de dezembro estaria quitada a arena. Eu rezei muito, porque depois que ganhei a eleição, eu torci muito. Já começa um ano maravilhoso, com uma grande receita que é a nossa arena, parte de ingresso, enfim, estacionamento. Estaria uma grande receita se nós pudéssemos ter isso livre, mas infelizmente não é o que divulgaram. Eu vi agora um comentário do ex-presidente que disse que esse mês nós vamos estar esperando até o final do mês, mas dentro disso também já estamos trabalhando por fora para que a gente possa ingressar de uma outra forma, para que a gente possa o mais rápido possível quitar a nossa arena. Se Deus quiser, dentro da nossa gestão, falam que eu falo demais, mas a gente trabalha muito para isso, para que a gente possa quitar a nossa arena o mais rápido possível. Ô Paulo, para liberar então o presidente, a sua pergunta e até uma informação, o Melo deve confirmar isso, a VaideBet, que é o patrocinador agora master da camisa do Corinthians, tem como garoto propaganda nada mais, nada menos do que embaixador o cantor Gustavo Lima, que é uma das marcas, né, dos artistas aí mais conhecidos Gustavo do país. Lima, que era para estar hoje na apresentação, não pôde estar, né? É. Mas eu gostaria de saber, Augusto, e todo corintiano também quer saber, quem vai fazer a gestão lá da arena, hein? Porque quem tava, você sabe quem é, né? Mostrando o profissionalismo que nós queremos, Paulo. Nós estamos, aliás,
a primeira ação nossa foi contratar a Ernst Young, é uma das Big Four, uma das maiores do mundo, que está nos dando credibilidade. É uma empresa que praticamente fez toda a reestruturação do Flamengo. Tivemos uma conversa maravilhosa, já tem praticamente uma semana que eles estão trabalhando conosco, e foi a primeira conversa. A empresa, ela faz uma auditoria, desde que ela possa realmente fazer o seu papel, que é identificar tudo, e nós liberamos, que é isso que nós queremos, porque o torcedor precisa saber o que aconteceu, o que acontece. Eu preciso entrar tranquilo para que lá na frente não aconteça nada com a nossa gestão, e o torcedor sabendo tudo o que acontece, que é o que nós queremos para a nossa gestão, uma transparência, uma lisura total. Então, a primeira promessa é a Ernst Young, a segunda é a construção do nosso alojamento para a garotada, a liberação do muro para que tenha essa integração, um grande patrocínio. Está vindo mais coisa, então toda a nossa promessa já está em tão curto prazo sendo cumprida. Vem muita coisa boa. A Arena, nós já entrevistamos 2 grandes empresas do mercado internacional e nacional que estarão nos ajudando a estruturar a nossa arena para que ela se torne uma arena multiuso, ela traga a receita para que ela possa ter autossustentável. Então nós teremos uma grande empresa que vai gerir a nossa arena para que ela nos dê economia e dê uma qualidade muito melhor, assim como está a Ernst Young reestruturando a instituição, a marca Corinthians num todo, para que a gente volte a ser protagonista no mercado. Ô Melo, muito obrigado pela sua participação. O Chico Lang, que você já respondeu a pergunta que o Chico fez sobre jogadores estrangeiros, muitos deles sendo contratados, você disse que está olhando para o mercado nacional também, mas o Chico está por aqui, soprou no meu ouvido aqui. Garrafa, pergunta uma coisa pro Melo, se está valendo aquela frase do Rubão, acabou a farra do Palmeiras e do Flamengo. O Chico falou, não esquece de perguntar pro Melo, Garrafa. O Chico falou, não esquece, Garrafa, de perguntar se acabou a farra de Flamengo e Palmeiras. Aquela frase do Melo, acabou a farra já esse ano ou tem que esperar um pouco? Não, o que nós queremos realmente é montar um grande time. Eu sempre deixei claro na minha campanha, não abro mão de um grande time. Se hoje a marca está dando essa credibilidade para que a gente possa trazer grandes parceiros, grandes investidores, imagine a hora que a gente tiver um grande time dentro de campo, a hora que a bola estiver entrando, que a gente fala na nossa linguagem, ninguém vai segurar o Corinthians, cara. Você pode ter certeza disso. Com toda essa estrutura que nós estamos montando, o Corinthians vai ser um dos maiores times da América do Sul, você pode ter certeza, assim como já é. Só que ele vai voltar a ser o protagonista. Quando o Rubens falou da farra, ele não quis dizer a farra do time, a farra de ganhar tudo, claro. A farra que estavam fazendo com o Corinthians. Claro. Mas pode ter certeza que o Corinthians vai brigar por tudo e eu, como torcedor, estou montando um time para ganhar tudo, pode ter certeza disso. Melo, muito prazer recebê-lo aqui no Mesa Redonda, esclarecendo todos os pontos do Corinthians, o novo patrocínio. O Corinthians é uma marca gigantesca, como disse todos aqui na bancada, e com certeza o que aconteceu hoje no Corinthians, essa sua entrevista, os seus esclarecimentos, vão mexer com o futebol brasileiro de um modo positivo. E que a postura da diretoria corintiana venha a ser essa, de transparência, de estar próximo à imprensa, porque não é estar próximo da gente, é estar próximo da torcida corintiana. Um abraço, obrigado e parabéns por esse início de trabalho, Melo. Eu que agradeço, uma boa noite, um ano de 2024 maravilhoso, com muita saúde, e vai Corinthians, vai de Bet. Legal, tá aí então, presidente, né, um programa diferente, a gente trouxe o presidente do Corinthians aqui, acabou virando uma entrevista, mas era necessário, e a gente tem que mudar para o assunto São Paulo, tem Dorival na seleção brasileira, tem muita coisa, mas rapidamente eu vou deixar a bola com vocês, com o Miller, Brunoro, Andreoli, o Paulo, rapidamente vocês aí façam uma avaliação do que vocês ouviram, começa com o Brunoro aí, gostou, Brunoro, o Corinthians parece que está trilhando um caminho, é claro, é muito cedo ainda, e vocês podem debater rapidamente para a gente ir para a sequência do programa. Bom, eu gostei muito, né? Se ele conseguir, e me parece que ele é um homem de empresa, né? Então ele sabe que ele precisa nadar com tubarões e não com sardinha, né? Porque a gente só vai crescer se a gente nadar no meio de tubarões, e é o que ele está fazendo hoje. Então eu tenho esperança até e confiança pelo que ele está passando, pelo que ele está apresentando, que o Corinthians agora entra nos trilhos bem legais, bem legais. Eu gostei muito da entrevista dele, principalmente pelo otimismo dele e o que ele já fez nesse espaço de tempo. Ele realmente tinha prometido um baita de um patrocinador, conseguiu isso, diz que a camisa vai valer 200 milhões esse ano, vai calar a boca da Leila em relação a isso, né? Vai fazer várias modificações e não vem com aquele nhenhenhé, aquele mimimi de problemas, de custos, disso. Enquanto uns choram, os outros vendem lenços. Miller, deixar o Paulinho por último aqui.
Olha, o Gafa, tudo que o Melo, assim, até agora, tudo que ele prometeu, ele está cumprindo, né? E está mostrando muita competência já. Pouco tempo, né, de presidente do Corinthians, né? Eu fico muito feliz com isso. E agora, é claro, quando a bola começar a rolar, é totalmente diferente, né? Muda a atmosfera, muda, como o Bruno falou, muda tudo, né? Até porque entra já a paixão do torcedor. É o campo que vai falar, né? É claro, então a gente, em tão pouco tempo, porque o Corinthians não tem uma base de time. Então, esses jogadores que são contratados chegam para resolver. Aí, por isso que eu acho que o entrosamento vai demorar um pouco, né? Ele deu uma super dica dizendo que vai trazer um jogador sul-americano, né? E essa ele está vendo um jogador sul-americano. Você viu isso, né? Sim, já trouxe, né? Já trouxe. Esse Garro aí que chegou, parece que é um bom jogador. O lateral esquerdo é bom jogador. Bom jogador. Tudo isso vai dentro então, do jogador, Cifute, quando entra, esses jogadores chegam sem uma base, a dificuldade é maior. Tudo isso vai dentro do Cifute, que fez esse trabalho de pesquisa e análise. Né? O Brunoro sabe muito bem disso. E eu tive acompanhando um pouco o Augusto antes mesmo das eleições darem início. Ele já estava se preparando para esse momento. Então é algo que me causa espanto em relação ao futebol no Brasil. Né? Porque o futebol no Brasil, as pessoas não se preparam. Por mais que nós temos SAFs aí, nós estamos vendo SAFs aí tendo problemas, e o Brunoro Andreoli aqui conosco, nós torcemos para que realmente o Corinthians mude o seu patamar e, consequentemente, isso muda a estruturação de outras equipes. Então você vê que o Corinthians traz um patrocinador master com um valor expressivo. Isso vai ajudar só o Corinthians? Não. Ajuda as outras equipes também. Dos outros times, né? Porque nós estamos fazendo muitas loucuras em termos de jogadores. Mas o jogador, sabe um detalhe, um detalhe da fala do Paulo? Eu concordo com tudo. É o seguinte, então significa que a camisa do Corinthians estava tendo menos... Não estava sendo valorizada como deveria. Estava vendida. Em outras palavras, não é isso, Paulo? Na realidade, a preocupação... Para você concluir o seu comentário... Sim, senhor. Sobe o hino, diretor! Sobe o hino do Corinthians! Conclua, Paulo. Conclua, que eu preciso mudar pro São Paulo. Lógico. Não, e outra coisa, quando você fala, vou trazer o Ranieri, você vai trazer o Ranieri por quê? Porque aí o pensamento, eu falando com o Rubão, Paulo, Ranieri é como o Ralf. Só que um jogador melhorado. Eu falei, opa, então já me chama a atenção. Eu falei, o Garro. O Garro é um cara que bate falta e vocês vão ver que é um belo jogo. Eu falei, opa, então eles estão sabendo o que estão fazendo. Porque muitas vezes você pergunta de jogador... Não está comprando gato por lebre, né? Você pergunta de jogador, quem viu o jogador? Ninguém viu, ninguém sabe de jogador. Então hoje tem uma loja. O senhor não fale mais que eu persigo o Corinthians, que eu não ponho o hino pro Corinthians. Faz favor, né? Tá certo? Corintianos Cadê o sorriso? O sorriso da Fiel. Tá aí. Osmar, Tá certo? os corintianos hoje estão deitando e rolando. Aliás, o Chico Lang foi até a sonoplastia, foi ele que soltou o hino. Bom, quem tá na ponta da linha é o José Paes, porque hora e vez do São Paulo, do Miller, da galera tricolor, porque o São Paulo está sem técnico, né? Tava fazendo uma montagem de elenco para Libertadores, a gente vai ver agora, mas perde o técnico que planejou tudo isso. Na tela com José Paes. De Lucas Beraldo. O zagueirão vencedor do troféu Mesa Redonda foi vendido para o Paris Saint-Germain da França e vai fazer uma falta danada para o sistema defensivo do São Paulo. O tricolor segue indo às compras. A casa continua precisando de produtos de qualidade, até porque o São Paulino tá comprando a ideia de um 2024 cheio de títulos. Bom, tá aí um resumo do São Paulo, contratando jogadores, montando um time, e de repente a bomba veio hoje, comunicado oficial. A seleção brasileira, bagunçada a seleção brasileira, que tinha o Edinaldo, depois não teve mais, aí a FIFA queria intervir, o Edinaldo voltou, mas deve sair, o Edinaldo volta, demite o Fernando Diniz, não é? O Ancelotti obviamente não vem, e aí o Edinaldo, né, traz Dorival Júnior. Como fica esse São Paulo? Que prejuízo tem? Aí nós temos aqui jornalistas, temos ex-jogadores, temos o homem do futebol, Brunoro. Como fica o São Paulo? Começando com o Miller, e vocês entrem à vontade, não vou ficar perguntando para vocês não. Como é que fica esse São Paulo? Qual o tamanho dessa perda, o prejuízo, e já até projetando o que de mercado tem por aí? É lógico que perder um treinador como Dorival
Para nenhum time é fácil, né? Mas o São Paulo já tem uma base deixada pelo Dorival muito boa, né? Esse ano o São Paulo fez boas contratações, até melhores que o ano passado, na minha opinião, tirando o Lucas. Essas contratações desse ano são boas. Agora, é claro que como é que um treinador vai, né, dizer não para a seleção brasileira? Não tem jeito, é difícil, muito difícil. Dorival era um sonho dele, como ele falou. O presidente tentou segurá-lo, né, alongando o seu contrato até 2026, né, aumentando o seu salário e dando todas as garantias, mas é claro que o Dorival tinha esse sonho, que qualquer treinador do Brasil tem, de treinar a seleção brasileira, que é o degrau mais alto que um treinador pode chegar. Então, acho que não tem jeito de competir com a seleção nesse sentido. É claro que, tirando essas coisas que você falou, tem um presidente interino, não tem time, mas hoje tem um treinador efetivo. Isso é legal, porque o Dorival, você sabe que ele sabe ajeitar a casa, você pode ver, você pode esperar grandes surpresas, né, nas convocações do Dorival. Ele vai sair da mesmice. O Dorival não vai ficar naquele tradicional, não. O Dorival é muito inteligente, muito competente, então acho que ele vai revolucionar já no começo da convocação da seleção brasileira. E na realidade, o Dorival já era para ter ido na época do Flamengo. Exatamente. Já era para ter ido naquela época. O presidente da CBF foi teimoso. Perdeu um ano, né? Perdeu um ano. Foi teimoso, porque o Dorival, na ocasião, já mostrava que tinha que ser o treinador da seleção brasileira. Nada contra o Diniz, torci para que pudesse dar certo o período dele dentro da seleção brasileira, mas o Dorival hoje é unânime. E o trabalho que ele fez nesse um ano na equipe do São Paulo foi de resgatar novamente a instituição. E outra, conquistou um título inédito. Ele está vindo 2 anos, né, Adriano? Exatamente. Ele está vindo há 2 anos de conquistas. Sim. Com o Flamengo e com o São Paulo. Eu acho que estava errado desde o começo, né? O presidente Edinaldo, que está agora, por causa de uma liminar do ministro Gilmar Mendes, pode sair também a qualquer momento e ter outras eleições. Esse é o risco do Dorival, né? Que foi falado pelo Júlio. Hoje eu tentei falar com o Júlio, ele mandou um recado para mim. Realmente o São Paulo esperava que o Dorival ficasse. O Muricy e o presidente. Foi um susto para eles. Ele mandou um recado, até mostrei para o Brunoro, dizendo que ele está assim atônito, que agora que ele vai ver, parece que o Voivoda, né, não aceitou vir para cá e ele vai continuar tentando um técnico, que é coisa muito difícil. Quando você pega um time como está o São Paulo, no nível que está, para você pegar, é muito mais difícil que pegar um time por baixo, né? Então eu acho que o Fernando Diniz... Eu acho que não é difícil não, André. É só não querer fazer besteira. É só fazer o que o Dorival deixou ali. Mas não dá sequência no qual trabalho. nome que não vai ser aposta? Qual nome que não vai ser uma aposta? É o que eu tô falando. O treinador que chegar lá, dá sequência no trabalho que o Dorival tá fazendo. Não vai que, simples assim, Bruno. Vou implantar um novo sistema de jogo. É simples. Vou fazer algo... Mas a vaidade fala mais alto, né? Mas não dá. Eu acho assim, o problema do Diniz foi a vaidade, né? Porque um cara que estava disputando final de Libertadores, aceitar ser interino do Ancelotti, que fez uma onda que como estivesse treinando um time de esquina, né? E deixou a seleção brasileira em segundo plano. E o Diniz, você não pode ter 2 amores, né? Você não pode ficar apaixonado por 2 pessoas que você se estrepa. Uma cabeça de seleção e outra cabeça de Fluminense. Ô, Brunoro, me parece que o problema não é a questão do Dorival ir para a seleção brasileira. Isso é meio unanimidade. Todo mundo já queria lá atrás, como vocês disseram. Claro. O problema é o São Paulo. Eu vejo o São Paulo. Você como homem do futebol, o que faz o presidente Júlio Casares, além de poder dar parabéns ao técnico dele, vai dar parabéns, claro. Mas ele ficou com o mico na mão. E aí? Agora que entra o lado importante do São Paulo. É entrevistar o treinador que dê sequência. É isso aí. Que dê sequência. Outra coisa. O que aconteceu com o Botafogo, por exemplo? Saiu um treinador, entra o outro, joga um na lateral direito, outro não sei. Quer inventar. Entendeu? Quer inventar. Então, hoje, a entrevista do novo treinador é o segredo da continuidade. Mesmo porque o Dorival pediu esses jogadores, né, para essa temporada. Foi ele que pediu. Então, a montagem do elenco foi baseada no Dorival. Então não pode ter vaidade esse treinador que entrar e querer mudar tudo. Se ele for inteligente, ele dá sequência e perde algumas peças que ele acha necessário, né? Com relação à seleção brasileira, eu acho que nós continuamos tendo técnico interino enquanto o presidente for interino. Claro.
Entendeu? Então, é muito complicado, gente, é muito complicado. Então, por exemplo, se eu sou o Dorival, tem que aceitar correndo a seleção brasileira. É um negócio que todo mundo quer. Mas corre o risco de sair também, né? Corre o risco de sair. Se o Adinaldo sair, eu, por exemplo, conheço o Dorival. Por exemplo, o Dorival foi um cara importante para mim. Quando eu cheguei no Palmeiras, estava Odair, Dorival e Galeano afastados. Eu levei para o Juventude. E nós saímos da Série B para a Série A com os 3. O Dairzinho patriarca. E o Dorival era o meu homem dentro do Juventude que fazia o equilíbrio da equipe. Ele era o mais velho e tal, já tinha o dom de ser treinador, entendeu? Então eu conheço o Dorival, meu amigo de muitos anos, e eu sei que na seleção brasileira ele também não vai inventar. Sim. Porque a seleção brasileira hoje não é só tática, é administrar a cabeça. Entendeu? Isso ele faz muito bem. Você acha que ele vai pôr jogadores brasileiros aqui? E também espero, porque assim, o que acontece no futebol brasileiro que é muito engraçado. Antigamente, quando tinha a data FIFA e convocava jogador de clube, e o clube ficava sem o jogador e jogando o campeonato, reclamava. Agora que fica parado na data FIFA, eles reclamam que estão parados. Né? Quer dizer, a gente precisa se entender também, porque só fica reclamando. E eu acho que hoje o Brasil tem jogadores num nível dos jogadores que estão lá fora. Não alguns, lógico. Mas tá chato, né? Vem sempre os mesmos jogadores, já 2 Copas do Mundo não resolve. Jogadores aqui no Brasil que podem jogar. E eu acho que o Dorival tem esse equilíbrio importante. Taticamente, é uma outra situação. Quando chegar a Copa do Mundo, essa coisa toda, que nós falhamos em 2 Copas do Mundo. Agora, nesse momento tem que ser ele e também... Dorival, meu amigo, você sabe que você tem interino por enquanto também. Agora, Rafa, sabe o problema que o Dorival vai enfrentar? O grande... É claro que a seleção brasileira, tirando o status, a realidade é outra. Sim. Você não tem tempo para treinar. Terão 2 amistosos aí, né? Madrid e Londres. Você não tem tempo para treinar. Chega, se apresenta no hotel, faz aquele treino bem fajuto e vai jogar. Mas aliás, isso não vai, 2 testes de fogo, né? Contra Espanha e Inglaterra. Isso é uma realidade da seleção brasileira. E não vai mudar. Não vai, qualquer técnico não vai mudar. O André, o treinador na seleção brasileira, ele só tem tempo. É tiro curto, né? Na Copa América Isso. E na Copa do Mundo. Que você tem aquele tempo de 40 dias e olhe lá para treinar. Exatamente. Mas eu não tenho, então não tem jeito. E outra coisa, nenhum jogador no Brasil hoje, da seleção brasileira, é titular absoluto. Tirando o Vinícius Júnior, o Neymar, nenhum. Todo mundo ele está procurando um lugar de titular. Mas acho que ele não vai inventar, né, Miller? Ele não vai inventar de trazer aqueles caras que não deram certo. Por isso é que fica difícil ele colocar as ideias dele e ter sucesso. Porque cada um está correndo atrás para ser titular. Aí o que acontece? Não tem aquele corporativismo dentro de campo. A sequência do Dorival é unânime aqui na mesa, é unânime em casa. Eu tô ansioso e preocupado com o São Paulo. É com o São Paulo. E o Bacégio, que é setorista do São Paulo, então a notícia que surgiu primeiro, que Vojvoda não foi feita uma oferta a ele. Houve uma consulta para saber a situação, o Vojvoda descartou. Nas redes sociais, a torcida São Paulina, e hoje todo mundo acompanha, monitora isso, se fala de um nome que eu não acredito que possa, mas se fala Muricy Ramalho, vamos tentar convencer o Muricy, falar com a família. Enfim, o que tem de concreto do São Paulo nesse momento? O Paulo também, o Andreoli falou com o presidente. O Júnior me deixou um recado hoje na Caixa Postal que ele ficou sem chão, né? Porque ele achava, e o Muricy também, que o Dorival não ia sair. Então ele falou agora para mim, foi agora à tarde que até o Brunoro ouviu o recado, foi agora à tarde que eu soube de verdade e agora eu não sei ainda o que eu vou fazer, vou esperar, né? É o seguinte, aquilo que eu estou falando, o segredo agora é ter calma. Calma. Né? Porque o nome do treinador, ele tem que ser muito bem avaliado, entendeu? Não pode ser correndo, vou contratar esse porque nós estamos sem técnico. São Paulo tem gente boa, o Milton Cruz está lá para ser um interino de luxo. O Silvestre, que é o auxiliar do Dorival, que é o filho do Dorival, ele vai continuar até que o São Paulo tenha um treinador. Então tudo isso, tenha calma. O Campeonato Paulista é importante e tal, mas tem outras competições tão importantes quanto, e até mais. Então acho que o São Paulo agora não pode entrar nessa vibe, eu tenho que contratar um técnico correndo, não. Espera, analisa, entrevista, vê o que o cara pensa do elenco,
aquilo que ele pensa também de jogo, para não ter mudanças drásticas. A gente teve uma mudança drástica no Botafogo, foi pro brejo. Mudança drástica no Flamengo, foi pro brejo. Santos foi pro brejo. A pressa é inimiga da perfeição. Total, gente. No futebol, aquilo que eu falei no começo, se não tiver equilíbrio do dirigente e querer só ouvir o lado da torcida, imprensa e tal, ele se perde. Mas, Sérgio, atualizando a nossa bancada e o nosso público, o que tem de concreto setorista do São Paulo pelo site gazetesportiva.com, também aqui pela nossa TV Gazeta, o que tem nesse momento, além dessa informação do Andreoli, o presidente ficou meio de mãos atadas. Como é que fica esse São Paulo? O que a diretoria está se mexendo e deve estar se mexendo desde já? Não, o domingo, sem dúvida, foi de muito trabalho para a diretoria do São Paulo. Depois que o Dorival se despediu do elenco no treinamento da tarde no CT da Barra Funda, inclusive segundo dia da pré-temporada do São Paulo, a diretoria se reuniu e começou ali o brainstorming, né, a reunião para levantar nomes e possíveis estratégias de contratação desse substituto do Dorival Júnior. A tendência é que a partir de amanhã o São Paulo vá de fato ao mercado e comece as tratativas com possíveis nomes. O Vojvoda era o plano A, era a obrigação do São Paulo consultar o Vojvoda, não é um desejo só do São Paulo, outros grandes clubes do futebol brasileiro já tentaram tirar o treinador argentino do Fortaleza, só que o trabalho de longo prazo, a estabilidade, a carta branca que ele tem no Fortaleza são fatores que pesam para a permanência do Vojvoda. O Vojvoda, no momento, não está interessado em largar o projeto Fortaleza. O Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, é um dos nomes... Mas, o Vojvoda está quanto tempo no Fortaleza? 4 temporadas, vai para a quarta temporada. Quarta temporada, 3 temporadas, ganhou o quê? Foi vice-campeão da também negou o Sul-Americana. Corinthians, né? Cara, na realidade já é momento do treinador dar um salto. Dá um salto, jogador. Sabe o que acontece? O Vojvoda tá com medo de assumir um Que time grande. isso? É verdade, Mas, essa. Paulo, Tá 4 anos hoje lá. o Fortaleza, ele briga de igual para igual com o São Paulo, com o Vasco, com clubes grandes que antes eram muito maiores e tinham mas com muito respeito, mais condições Bem, que com o respeito ao Fortaleza, O Marinho, com respeito ao preferiu... Fortaleza, não ganhou nada. Mas, Paulo, Então, o um Marinho treinador preferiu que jogar já no Fortaleza conhece do o que no São futebol Paulo. brasileiro, sabe como que funciona. Pô, eu quero galgar algo mais. Agora tem que arriscar alguma coisa. Tem que arriscar. Então, vai chegar um momento que esses clubes vão falar assim, chega, não Quem quero tem mais. medo compra um cachorrinho, não tem jeito. Como é que é, Andreoli? Quem tem medo? compra um cachorrinho. Agora, eu acho que é esse mesmo o problema, porque não ganhou nada, né? E ainda está fazendo essa média aí de não vir para o Corinthians. Deixando bem São claro, Paulo. respeito muito Fortaleza, Claro. mas não dá para comparar Brunoro, Corinthians e a Palmeiras. sua visão, Corinthians que às e São vezes Paulo. ela é muito diferente de nós jornalistas, de ex-jogadores, né? Que é uma visão do homem que está ali, que participa de negociação. Né? Cada um tem a sua visão e todas elas são respeitáveis. Qual é a sua visão especificamente sobre esse caso do Vojvoda, que já foi, como já dissemos aqui, sondado pelo Corinthians uma vez? Estamos falando do Corinthians, a marca Corinthians foi discutida há pouco aqui no programa. Disse não pro São Corinthians e disse não pro São Paulo. Né? Dois campeões E o São mundiais, Paulo, né? dois campeões mundiais. São mundiais. Paulo, tricampeão do mundo. Né? Como é que você consegue enxergar esse tipo de atitude? Isso é muito pessoal e individual, claro. Né? Lógico, é de cada um. Eu acho que ele está sossegado. Ele não quer problema. Ele não quer As problema. praias do Ceará são Então, maravilhosas. Eu acho assim, ele é um ótimo treinador, porque ele faz um time médio jogar muito bem. Só que ele fala, talvez ele fale assim, eu não estou preparado ainda para um salto maior. É uma coisa dele. Né? Eu não estou preparado. Ele não tem, por exemplo, o que o Paulo falou, que o Mida falou, não tem ambição. Não tem ambição. Ele está nesse patamar aqui por enquanto, talvez até a hora que o Fortaleza manda ele embora. Entendeu? Ele, por enquanto, não tem ambição. Pode não. durar 10 anos. Né? Pode ficar lá 3 10 títulos anos. cearense e uma Copa Nordeste. Eu vou dar outro nome para vocês aí, e o Bacérgio fala se é possível, não é possível, daquilo que ele tem de informação. O Cuca. O Cuca, a gente sabe o que aconteceu com ele quando veio ao Corinthians. O Cuca se afastou do Corinthians, foi até a Suíça para tentar resolver aquela questão, aquela pendência que ele tinha de uma condenação, né, por assédio. E aí o Cuca, a condenação, ela foi anulada, pelo tribunal. O que não diz, não atesta que ele é inocente. Tá. Ele não foi inocentado. A condenação ela foi anulada porque já passou o tempo necessário para que o processo corresse. Ele não compareceu na data necessária para prestar o depoimento que a Justiça Suíça tanto esperou. Então, quer dizer... Você acredita que esse o pode que nós ser um temos de nome lá? o Eu que não nós falo temos de tecnicamente. informação, Garrafa. Isso aí não é filho, o que nós temos de informação. tá.
O São Paulo não está disposto a comprar essa briga toda que o Corinthians teve de lidar recentemente com o Cuca, justamente porque nesse final de temporada, o Júlio Casares ele alcançou uma popularidade muito grande com a torcida pelo acordo de naming rights, pelo acordo com a W Torre para a reforma do Morumbi, pelo acordo do novo patrocínio Master, que vai pagar o dobro do que o até então patrocínio Master pagava ao São Paulo. Então, com essa popularidade, com o Júlio Casares caindo, enfim, nas graças da torcida, ele não estaria disposto a perder esse capital político todo comprando a briga do Cuca. Hoje, o Cuca não é um dos nomes que estão sendo avaliados pela diretoria. Aliás, eu acho que, por enquanto, o Cuca vai ficar meio afastado, porque ninguém vai querer comprar essa briga. Tecnicamente, eu acho ele espetacular, entendeu? Agora, eu acho que essa briga, pouca gente vai comprar. Ô, Garrafa, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Todo treinador que o São Paulo querer, os bons, estão empregados. O Brunoro, o Carlos Alberto Silva abandonou o time, ele sabe muito bem da história. Ele foi ter que pegar o Vanderlei lá no Paraná Clube, que estava empregado, quer dizer, então não tem jeito. O bom treinador está empregado. É isso. Aí o São Paulo vai ter que fazer o quê? Se eu fosse São Paulo, eu ia atrás do Caixinha do Bragantino. Ele é bom treinador. Você ia atrás de quem, Paulo? Pra mim, é o melhor treinador que tem atualmente. Miller ia atrás do Caixinha. Eu ia atrás do Caixinha. Você traz de quem, Paulo? O Jorginho tá aí. Jorginho? Jorginho. Já trabalhou no São trabalhou Paulo. no São Paulo. Conhece o São Paulo. Conhece toda a estrutura, tá lá e pode vir aí fazer um bom trabalho. Andreoli, olhando o mercado. Falando em Crespo, né? Falando em uma opção de coisa, né? Eu acho que o São Paulo é capaz de procurar um técnico lá fora. Eu acho. Porque seria... Eu não vejo assim, eu ia perguntar para o Miller, para o Noro, Paulo, se vocês veem vocês estão vendo alguns nomes alternativos, né? E tem aquele que foi do Água Santa, né? Aquele técnico. Thiago Carpini. Acho que ainda tá Subiu muito Juventude. verde. Subiu Juventude. Bruno, o mercado externo pode ser uma opção. O mestre Alberto Júnior está na ponta da linha também para dar a opinião dele sobre Dorival na seleção. Eu acho que nesse momento tem que ser um técnico, pode ser estrangeiro, mas que esteja atuando no futebol brasileiro. Então eu acho que o Miller falou um cara muito bom. Caixinha é um excelente Até treinador. porque, Garrafa, o São Paulo em 2 semanas faz sua estreia oficial na temporada. Então a negociação tem que ser rápida. Clássico, né? Chico Não. O Chico Lang apareceu ali. Ele apareceu ali. Dá uma mostra, só mostra o Chico ali, vai. O Chico saiu na Twitter. Ele quer dar o palpite dele. Eu não vou... Chicão, grita. Vitor Pereira. Chico Lang, senta aí, Chico. Senta aí. Eu vou chamar o mestre Alberto Helena Júnior e atenção. Não sai daí porque eu vou falar alguém que ficou feliz com a saída do Dorival. Alguém que está no elenco do São Paulo. O Garrafa, segura aí que eu vou falar. Você tá falando de Vitor Pereira? Vê como o Flamengo o Chico que falou. Vê como o Flamengo... Ele quer bagunçar o São Paulo. O Flamengo fez um bom negócio. Mandou o Dorival, que hoje é o técnico da seleção. Verdade. Os 2 campeonatos. Ô, mestre, e aí, mestre? Dorival na seleção brasileira, o São Paulo sem Dorival. O Dorival acertou, a seleção acertou. O que o senhor pensa, mestre? Dorival Júnior, técnico da seleção, já foi aceito, está tudo em ordem. Em ordem? Com essa CBF que aí está? Claro que não, porque o próprio presidente é um presidente interino que está sob júdice. Ainda vai ser confirmado ou não como presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E ele mesmo foi aquele que escolheu o Diniz por um período que ninguém sabia qual, até a chegada do Ancelotti, que não vem mais, porque não é bobo nem nada, né? É um sujeito inteligente, está numa situação privilegiadíssima no Real Madrid, e é isso aí. Vamos esperar para ver o que é que vai dar. O Dorival é um cara competente, é um bom treinador, ao contrário do Fernando Diniz, não é original na criatividade, mas é convencional, o que talvez na seleção brasileira seja até mais conveniente, na medida em que o time não tem tempo para treinar. Se reúne hoje, joga depois da manhã. Sabe, é aquela... Isso aí que você entendeu. Um abraço. Um abraço, mestre. E eu vou dizer para você quem está feliz com a saída do Dorival. Rames Rodrigues. Hoje liguei lá no São Paulo, conversa com um, com o outro. O Dorival, nada contra, nada pessoal ao Rames, mas o Dorival não entendia, vocês viam na escalação, de que o Rames podia ser útil ao São Paulo. Mas não podia mesmo. Então, mas agora o que ele demonstrou dentro de campo, não podia mesmo. O jogador sabe. O jogador foi lá ver vários jogos.
Então a culpa não é do treinador, a culpa é do jogador. O jogador precisa. Né? O jogador precisa se escalar. Se tem alguém que comemorou, foi o Rames, porque o Rames sabia que o Dorival não entendia que ele poderia ser útil e agora talvez ele tenha uma nova oportunidade. Será que poderemos ver algo do Rames, ô Miller? Sem dúvida nenhuma, com um novo treinador, um jogador que está assim, sendo preterido pelo anterior, ele se agiganta, né? A confiança aumenta e ele tem uma nova expectativa de jogar como titular. O Rames, é claro, ele tem que ser usado, até pela grana que ele ganha, ele tem que jogar. Pelo amor de Deus. Tem que ver se ele joga ainda, né? Se quer jogar. É isso aí. Porque com o Dorival ele não ia jogar mesmo. Isso é fato. Mas ele desaprendeu, Miller? O que aconteceu com ele? Não, desaprender ninguém desaprende. Desaprendeu não. Quando o Rames chegou no Brasil, eu já estava falando. É um baita de um jogador. Eu falo pro Baceginho, é um baita de um jogador, tem um baita talento, mas é preguiçoso. Mas na Colômbia ele tem jogado bem, na seleção colombiana. Sim, porque o treinador colocou um esquema pra ele. O Dorival nunca ia fazer isso no São Paulo. Agora quem chegar pode talvez resolver essa questão. Na abertura do programa, e a gente está falando de seleção brasileira aqui, do Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, na abertura do programa, lógico, a gente dedicou esse programa, que está ainda no seu transcurso, não terminamos o programa, mas dedicamos o programa ao mestre Zagallo, né, que nos deixou nesse final de semana, foi sepultado hoje no Rio de Janeiro, e a nossa equipe presta uma singela homenagem aos familiares e amigos do Zagallo, contando um pouquinho da magnífica, da brilhante história do homem de muitas Copas, Zagallo. Tetra campeão do mundo! Como jogador, conquistou 2 Copas, 58 e 62. Como treinador, venceu a de 70. Como coordenador técnico, vitorioso em 94. O Brasil vai ganhar o Tetra, queiram ou não. No dia 9 de agosto de 1931, nascia Mário Jorge Lobo Zagallo. Aos 8 meses de vida, se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Ainda jovenzinho, começou a jornada sempre com uma bola de futebol a tiracolo. Aos 19 anos, foi aprovado no Clube de Regatas do Flamengo. Lá ficou conhecido pelo apelido de Formiguinha. Conquistou o tricampeonato carioca pelo Clube Rubro-Negro. Em 58, foi convocado para disputar a Copa do Mundo na Suécia. Titular da ponta esquerda, ficou eternizado pelo primeiro título da seleção canarinho em mundiais. Retorno ao Brasil, se transferiu para o Botafogo para atuar ao lado de grandes craques como Garrincha e Nilton Santos. Conquistou o bicampeonato mundial de 62 no Chile. Em 65, resolveu pendurar chuteiras e se arriscar como técnico, começando a carreira no juvenil do Botafogo. Em 70, foi convidado para substituir João Saldanha no comando da seleção. Copa do México, 39 anos. Zagallo foi o técnico mais novo a assumir a amarelinha. Ficou conhecido por encaixar no esquema tático da seleção brasileira 5 camisas 10. Pelé do Santos, Gerson do São Paulo, Rivelino do Corinthians, Tostão do Cruzeiro e Jairzinho do Botafogo. Diante da Itália, a nossa super seleção venceu o tricampeonato mundial. Um time épico, talvez o melhor da história da bola.
94, Zagallo foi convidado por Carlos Alberto Parreira para ser o coordenador técnico na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Responsável por escalar os jogadores e definir o esquema tático, montou uma seleção fortíssima, com Bebeto e Romário no comando do ataque. Na final, a seleção brasileira bateu de novo a Itália, dessa vez nos pênaltis, sagrando-se tetra. Zagallo é até hoje o único ser humano a conquistar no futebol 4 títulos mundiais. Viu grandes episódios com a amarelinha, como a conquista da Copa América de 97 e o clássico "Vocês vão ter que me engolir". Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Em 98, quase conquistou o Penta, mas a seleção francesa adiou o nosso 5º troféu para 2002. O velho Lobo nos deixou. A história que escreveu é eterna. Descanse em paz, Zagallo. Bom, eu tive o prazer como jornalista, como repórter, acompanhar a seleção brasileira com o Zagallo. Estivemos na Copa da França de 98, com o Chico Lang, enfim, vários momentos ao lado do Zagallo. Temos aqui na nossa bancada 2 jogadores que trabalharam com o Zagallo. Uma perda para o futebol brasileiro. Se tinha um cara, você pode gostar ou não gostar da forma, do modo, mas se tinha alguém que realmente valorizava demais a camisa da seleção brasileira e tudo que ele conquistou, foi o Zagallo, com quem você trabalhou, né, Paulo? Sem dúvida nenhuma, meus sentimentos a todos os familiares do Zagallo. Eu lembro em uma ocasião, no último jogo, nós estávamos no vestiário e como a voz dele tinha peso. Enquanto nós estávamos aquecendo ali e ele estava falando, vamos lá que nós vamos ganhar, e incentivava os jogadores, nos incentivava ali, falava com um, falava com o outro. Então é sempre bom lembrar do Zagallo por essa voz de peso que ele sempre tinha, pela personalidade dele. Então eu creio que isso vai ficar na história de todos nós brasileiros e como um cara vencedor, né? Um cara vencedor com uma história de 4 Copas do Mundo, onde nenhum ainda conquistou. Então deixa um sentimento assim de alegria e ao mesmo tempo de tristeza por ele ter ido. A imagem do sepultamento. O velório foi aberto hoje lá na sede da CBF, sepultamento hoje à tarde no Rio de Janeiro. Miller, alguma lembrança que você tem do Zagallo, com quem você trabalhou na seleção brasileira? Sem dúvida nenhuma, ele deixa assim, né, como o Paulo falou, ele tem deixado, desde a década de 70, um grande legado. E hoje, o Garrafa, claro, a gente dá os sentimentos da família, né, isso aí é de praxe. Mas eu quero fazer uma fala diferente. Eu não estou triste com a morte do Zagallo. Até porque a morte, todos nós passaremos por ela. É uma transição do temporal para o eterno. Segunda coisa, eu estou aqui expressando a minha gratidão pelo que o Zagallo nos deixou. Então hoje eu ouvi muito essa palavra, legado, 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 herança. Agora, eu faço uma pergunta, Garrafa, para os treinadores do nosso futebol brasileiro, nosso querido pentacampeão mundial. Qual o treinador que coloca em prática ou copia as ideias do Zagallo, o revolucionário na área tática? Ninguém. Por isso que o nosso futebol está e vai continuar pobre, pobre, pobre. Brunoro, como homem do futebol, o que falar de Zagallo? Bom, queria fazer uma pequena história aqui. Primeiro, aqui no Brasil a gente não valoriza muitas coisas. Em 1958, um técnico revolucionou o sistema tático mundial, chamava-se Feola.
Ele introduziu o 4-3-3. Todo mundo jogava 4-2-4. E ele introduziu o 4-3-3, que quem era o ponta esquerda era o Zagallo. O Zagallo nunca foi um ponta ofensivo, foi um ponta de meio de campo e auxiliava, ajudava na marcação, até para o Nilton Santos poder ser um cara ofensivo. Vocês eram muito jovens, também não tinham nascido ainda. Mas o Feola não é lembrado por uma mudança tática expressiva no futebol mundial. E o homem que fez isso foi o Zagallo. O Zagallo, depois, em todos os trabalhos que ele fez, e aí eu volto àquela minha frase, a gente tem que nadar com tubarões, não com sardinha, ele sempre priorizou o craque. Sempre priorizou o craque. Então, em 1970, isso que o Miller falou, não dá para jogar todo mundo, porque é todo mundo da mesma posição. Porra, cacete. Rivelino, Gerson, Pelé, Clodoaldo. Tostão de falso. Pelo amor de Deus, gente. Você fala pro cara, vai jogar ali, ele joga de sobra. Então, isso que hoje o nosso futebol brasileiro está muito engessado. Está muito engessado. Isso que o Miller falou, esses treinadores brasileiros hoje, e até alguns dos exteriores, nós temos que lembrar um pouco da coragem que ele teve que fazer isso em 1970. Sabe, em 1970 ele ousou fazer isso. E foi um show a seleção, entendeu? Então, hoje a gente fica, não pode jogar esse porque vai mudar o sistema. Craque joga em qualquer lugar. Isso. E o Zagallo sempre priorizou isso. O problema é que nós somos carentes de craques. Ô, Garrafa, só para finalizar, isso é verdade. Nessa nova era aqui, em que se baba ovo de Guardiola e etc, olha o que o Zagallo deixou aí, ó. Olha o que o Zagallo deixou. O Guardiola copiou o Zagallo já. Como jornalista, até a história do vocês vão ter que me engolir rapidamente, André. Eu fiz várias entrevistas com o Zagallo, nunca vi um treinador, uma pessoa com uma brasilidade, nunca vi. Ele era sangue nos olhos quando se falava de Brasil. Não era grana, como é hoje em dia, não era nada disso. Ele dava uma força para todos os jogadores, e teve aquela história de vão ter que me engolir, né? Que foi feita para um jornalista. Eu trabalhava com o Juarez Soares naquela época. China. E o Juarez era crítico do Zagallo e ele falou aquilo lá pra gente na época da Bandeirantes. Mas o Zagallo, para mim, foi genial. Tetracampeão, um grande técnico, uma grande pessoa. Todas as entrevistas ele de uma amável, gentil, sempre me tratou muito bem e era um gênio. Justamente o que o Miller fala. Como é que os brasileiros não vão lá pedir a bênção para o Zagallo em termos táticos? Foi o que o Parreira fez e foi vitorioso com isso. E hoje, até hoje, ele elogia e reverencia o Zagallo por isso. E todos nós que fazemos parte do futebol, de alguma forma, estamos envolvidos com o futebol, todo mundo reverenciou o Zagallo. Todo mundo tem o direito de fazer ou não fazer. O Neymar, que talvez seja a grande referência que nós temos hoje no futebol, até o momento não se manifestou sobre a perda de Zagallo. Hora e vez do Palmeiras. O Alexandre Silvestre está na ponta da linha. Segura aí, Silver. Temos presentes para o nosso público, não é isso, Bacégio? É isso, Garrafa. Primeiro prêmio da noite saindo. Camisa do São Paulo, tamanho G. Mais a bola oficial da Topper, um presente dos nossos amigos da loja Gol de Placa lá de Santo André. Esses prêmios vai para o nosso telespectador Marco Aurélio de Souza. Parabéns, Marco, e aguarde o contato da nossa produção. Agora sim, então, Alexandre Silvestre com a preparação do Palmeiras, que é candidato a tudo na temporada. Para mim, Flamengo e Palmeiras continuam como candidatos a tudo que será disputado no Brasil. Alexandre Silvestre e as informações do Verdão. A titia Leila segue a filosofia que impôs no Palmeiras, custe o que custar, independentemente de pressões e de cobranças de quem quer que seja. Essa tem sido a política da presidente/patrocinadora do Palestra e ponto. Contratações pontuais para o elenco comandado por Abel Ferreira, que tem contrato com o Verdão até o final desse ano. Valorizar a fortíssima base do clube, aproveitando essa matéria-prima no time principal, como vem ocorrendo há algumas temporadas. Renovar com os figurões, pilares da terceira academia, como dizem. Equipe que vem fazendo história. Casos de Marcos Rocha, Murilo, Gabriel Menino, Zé Rafael, entre outros. O próximo da fila deve ser o Everton. Vendas calculadas também fazem parte do
processo. Arthur acertou a ida dele para o Zenit da Rússia. Vai render ao Palmeiras o dobro da grana que foi gasta para contratá-lo no Bragantino. O garoto Kevin tá na mira do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E até o Estevão, de 16 aninhos, disputando a Copa São Paulo, já desperta o interesse dos europeus. Chegaram para valer 3 peças, 3 reforços. O Aníbal Moreno, volante que estava no Racing da Argentina. O atacante ex-cruzeiro, Bruno Rodrigues, para compor o elenco. E o reforço mais badalado pelos valores e pela rivalidade. Cerca de 20 milhões de reais, com direito a chapéu no rival São Paulo. Caio Paulista, ala, lateral e ponta, que pulou o muro e trocou o tricolor pelo alviverde. Chico Lang, o Palmeiras tirou, né, o Caio Paulista do São Paulo. O que você acha disso, Chicão? Olha, minha gente, é o seguinte, eu achei que faltou faltou ética para o Palmeiras nesse negócio da contratação do Caio Paulista. O Palmeiras deu um chapéu no São Paulo, chapelaço no São Paulo, e levou o jogador na calada da noite. Isso ninguém fala, mas a grande verdade foi essa. Ah, mas o São Paulo não pagou o jogador foi embora. Não tem nada disso, não. Estava palavrado, São Paulo ia contratar o jogador, só estava tentando encontrar dinheiro, recurso para comprar o jogador. Valeu o poderio econômico. E eu me lembrei, já que o Brunoro está na mesa, da época como foi a transação do Cafu. O Cafu foi mais ou menos assim. O Palmeiras pegou o Cafu do São Paulo numa transação, uma pirotécnica, né, de bastidores, que eu gostaria que o Brunoro explicasse, que foi o seguinte: o Cafu estava no Saragossa, do Saragossa ele não podia vir para o São Paulo, aliás, não podia vir para clube nenhum, né, só poderia jogar no São Paulo, não podia ir para Palmeiras, para lugar nenhum. Aí ele foi para o Saragossa, ficou um tempo, foi para o Juventude e do Juventude veio para o Palmeiras. Então, quer dizer, mesmo naquela época o poderio econômico valia mais que qualquer coisa. E tenho dito. Chico, o São Paulo não cumpriu o direito que tinha no prazo de pagar, o Palmeiras foi lá e acabou pegando o jogador. Aí a torcida trabalha isso como chapéu, mas o Chico lembrou uma história curiosa. O Miller também, ele saiu do Palmeiras, era o Brunoro, o dirigente da época? Da Parmalat, né, Miller? Sim. O Miller lá em Ribeirão Preto, garrafa, tô voltando pro São Paulo. Falei, como é que é? Não teve um acerto com... Não, mas o Miller falou pra mim, eu vou ganhar tanto São Paulo, você me paga? Eu falei, eu não posso, Miller. Falei, então vai embora. E a história do Cafu, resumidamente, Brunoro? A história do Cafu foi o seguinte, eu fui no São Paulo e quis comprar o Cafu. Só você é louco que eu vou vender o Cafu pro Palmeiras? Aí, tudo bem, ele estava indo para um time da Espanha, aí eu conversei com o empresário e falei, olha, será que esse time da Espanha quer dividir a compra comigo? E aí a gente comprou juntos e aí o São Paulo viu que a gente estava fazendo 1 ano de contrato só. Aí ele falou, tem coisa aí, é uma ponte, né? É uma ponte. Aí ele colocou uma cláusula que ele não poderia jogar no Palmeiras. Teria uma multa, né? Teria uma multa se ele jogasse no Palmeiras diretamente. E eu tinha o Juventude. A Parmalat tinha o Juventude. Aí eu pude Jogou 2 jogos lá. Jogou 5 jogos lá e veio para o São Paulo. É rápido, hein? Coisas do futebol, né, Andreoli? Pô, é rápido no gatilho, né? E o Palmeiras foi um timaço, né? Aquele time do Parmalat foi sensacional, com o Vanderlei Luxemburgo. Né? A gente retornou o Vanderlei para o Palmeiras, né? Do Paraná Clube. Fizemos um time bom, né? Poxa, seleção. O Palmeiras é favorito a tudo ainda, Paulo? E talvez a permanência do Abel tenha sido um grande reforço. O Arthur está de saída. Ah, sim. Hoje o Palmeiras é unânime por todos. Até porque demonstrou durante todos esses anos. E a permanência do Abel dá uma credibilidade ainda maior para esse Palmeiras em 2024. Todas as equipes, falei para o Bruno agora, todas as equipes, elas saem atrás de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Todas o Atlético também se coloca Atlético Mineiro também, até porque... Veio Scarpa agora, né? Já tem uma base muito boa. Então, Caio Paulista, boa contratação. O que o Abel fazia, sempre fez, com o Marcos Rocha e Mike lá na direita, ele vai fazer com o Piquerez e o Caio Paulista na esquerda.
Até porque o Caio Paulista, eu não, É um ele meia, é mais um é um ala. meia. Ele é um Ele meia, é um né? ala, né? Um meia, um Se for ala do que adaptado, é uma propriamente um jogador defensivo. É um jogador moderno, né? Eu ia botar o Grêmio, mas sem o Soares fica mais complicado. aí- Não. Pra mim, o Grêmio... Aí é um bom treinador, André. Renato, claro. É um bom treinador. Com um time fraco como o Grêmio, só tinha um jogador, hein? O número 10. Que ganhou um prêmio mesa redonda aqui, o Vila Sante. Joga muito mais. Brunoro, você entende que Palmeiras e Flamengo são as forças ou você coloca também o Atlético? Eu acho que o Atlético, que nem o Miller falou também, que já vem de uma estrutura boa, ele fez uma contratação pontual, ele tem feito contratações pontuais que vão reforçando o time. E esse negócio de negociação, eu citei esse exemplo do Palmeiras com o Cafu, porque são jogadas econômicas que podem reforçar um time, não é passar a perna no outro time, entendeu? Negócio, né? São negócios. Sim. Então, negócio que você tenta armar uma estratégia melhor para o seu time. Era sonho da Parmalat ter o Cafu e era um sonho que a gente tinha E que você foi realizar. contratado para fazer o Pra trabalho. fazer isso, entendeu? Ter a então, possibilidade. não é passar a perna, é questão de poderio econômico e estratégia. É que esses meninos exageram, a imprensa, Baceges, pessoal Aí melhor o que de passar acontece? perna. O Palmeiras hoje... A imprensa é fogo. O Palmeiras hoje manteve uma base importante, Claro. que é o Abel. Né? Manteve uma base importante, que é o Abel. Manteve os jogadores que o Abel está acostumado a jogar. E quando vem jogador para o Palmeiras, vem pontual. Não vem jogador para encher Não o sente balde. muito E tem a diferença. tia Leila, né? Que também é um bom reforço. Se é que ela vai colocar a mão no bolso, aí o bicho Mas- vai pegar. Mas o bicho vai pegar se eu não for pro intervalo comercial, mas eu volto já já. Fica com a gente. É isso, estamos de volta. O Santos na Série B com 2 ex-corintianos, aliás, 3, né? Fábio Carille, que também já foi técnico do Santos, com Gil e com Giuliano. O Santos tá otimista com o Santos na Série B, Paulinho? Otimista? Você acha que vai ter muito trabalho? Ah, tem que esperar. Precisa ver como esse time vai funcionar agora no Paulistão, porque não é fácil jogar uma Série B, não. Tá certo. Bom, vamos aguardar aí e a gente vai falar no decorrer da semana muito do Santos no Gazeta Esportiva. Presentes e enquete para o nosso público, Marcelo Baceggio. Vamos lá, Garrafa. O último prêmio da noite vai para Júlia Nogueira, camisa do Palmeiras. Parabéns, Júlia. Aguarde o contato da nossa produção. E a enquete, Dorival Júnior é o nome ideal para dirigir a seleção brasileira? Lá no site gazetesportiva.com. Para 50,5% da nossa audiência, não é o nome, mas enquete bem apertada. Empate técnico, né? Tá certo. E daqui a pouquinho o Ravi Sani com um convidado mais que especial. Miller, muito obrigado. Paulo Sérgio, muito obrigado. Michele Gianelli está em férias, mas Posso dar um recadinho o nosso rapidinho? time volta amanhã às 18 horas no Gazeta Esportiva. No seu boa noite, seu recadinho, Andreoli. Eu tenho que mandar um beijo pro pessoal da Belas Artes, que tá lá o Cleison, a Rai, o Michele, a Tommy Mano e o meu empresário Marco Maltoni, e minha mulher e minha filha. Beijo pra todo mundo. Andreoli, obrigado pelo carinho. Brunoro, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, super abraço. Foi ótimo estar aqui com vocês de novo. Obrigado. Amanhã às 6 da tarde tem Gazeta Esportiva. O time de Michele Gianelli estará em campo. Valeu? Tchau, tchau. Até a próxima, gente.